Fala, Águias, como vão vocês? Tudo bem? André Almeida aqui, o seu consultor, mentor e treinador de alta performance e times em desenvolvimento. E hoje eu tô com um parceiro que você já viu aí na descrição do seu vídeo. Eu já falei dele pra caramba aqui, meu amigo, meu parceiro, meu xará. E aí? André Luiz com Z. E com Z são os melhores. São os melhores, é isso aí. Garoto. Cara, legal, pô, prazerzaço, Que Andrezão. bom que você tá aqui, Obrigado cara. pelo convite. Eu tô muito feliz mesmo. Pô, meu, você me deu uma cobrada no Instagram, né? Ah, é, né? Você deu uma cobrada, né? Eu tava Foi demorando uma pra fazer... intimada, né? Eu tava demorando pra fazer essa agenda contigo, correndo pra lá e pra cá. Enfim, a gente vai falar um pouquinho dessa doideira da nossa vida. É né? porque é muito conteúdo, cara. E aí você vai juntando tudo e aí, pô, tem um podcast, eu vou cobrar o André. Pois é, cara, pois é. Marca ele aí, Brunão. Mas foi ótimo que você fez isso, foi ótimo. Aí eu peguei, dei uma olhada lá no direct e falei, pô, Quitéria, o que aconteceu aqui? Daí eu dei uma olhada aqui, você e o Brunão. Poxa, velho, tem um podcast. Falei, caramba, preciso marcar esse negócio. Liguei, muito bom, liguei a bateria no 220 e falei, bora, vamos pra cima. Tamo aqui, cara, tamo junto hoje pra falar um pouquinho da Full Parts. Falamos tanto da Full Parts aqui no programa que a gente gravou com o Bruno. Legal, eu Foi acompanhei muito, bastante, né? muito legal. Curti o programa também, foi da hora. Muito bom. Bruno faz um trabalho lá que eu vou te falar, é fora da curva, cara. É uma Fora coisa da assim, sensacional. Eu acho que aquilo ali ele não aprendeu, é dele. Ele só vai aprimorando, só aperfeiçoando. É o que eu falo sempre pra ele, cara. Só afia seu machado. É um pouco entendeu? disso. Mas vai nessa direção. É um pouco disso. Ah, falar nisso, cara, eu falei que ia fazer uma coisa que eu não fiz, e nós vamos fazer isso aqui no ao vivo. Pode deixar? Que nós vamos fazer isso aqui no ao vivo. O que é? Nós vamos gravar um stories. Vou marcar vocês. E isso aqui vai lá pra Full. E o Brunão vai compartilhar lá. Hoje eu gravei um pela manhã e a hora que eu vi tua story, cara, eu ri demais. Primeiro eu ri demais, assisti todo o stories que vocês estavam fazendo, ri demais, me concentrei, aí depois eu fui gravar um pra chamar a atenção da galera, pra mandar pergunta, dúvida. Eu tô com algumas que eu marquei aqui. Legal. Pra gente fazer hoje. Mas vamos lá, no 3 e já? Vamos. Posso estar preparado? Deixa eu ver se eu vou pegar você aqui. Vou com certeza. Vamos lá que a galera tá lá ao vivo, lá, só na expectativa. Vamos lá no 3 e já? Opa, rapaz, olha só que dedo ruim. 1, 2, 3 e... Caramba. Fala, galera, como vão vocês? Tudo bem? André Almeida aqui. Eu tô aqui gravando o Fala Águias Podcast com quem? Com ele! E aí, galera, beleza? André Luiz com Z. Estamos E por quê? aqui. Com Z são os? Os melhores. Os melhores. É isso aí. Pra quem vai ser mamãe aí, se der o nome do filho, não esquece. André Luiz com Z. Registra com Z, pelo amor de Deus. Vai ter aos montes. Esse programa vai no ar daqui a pouco. Aliás, daqui a pouco pra você aí, porque a gente vai editar ele, vai mandar e vai ser show de bola. Acompanha que tá sensacional. Tô marcando o @ aqui da Full Parts. Segue lá. Brunão, compartilha aí, meu irmão. Tamo junto? Tamo junto, Brendão. Bora! Aí, agora a gente vai marcar aqui o @ da Full. Da Full. Olha, já tá até aqui, cara. É o Prime, é o primeiro aqui, meu irmão. É o primeirão. Ele já tá online lá, que ele falou, quando você chegar, você me avisa. Eu falei, caramba, Já cara, mas era. a minha esposa que tá comigo... Publix, meu irmão. Já foi embora, já tá lá. Não vi, não assisti. Se ficou bom, não ficou bom. Aí vocês falam aí se ficou bom, se não ficou bom. Depois vocês comentam. Os melhores stories são esses, cara. Você vai aqueles que a gente naturalmente. faz no orgânico, né? E do Nossa. nada, assim, você vai lá e fala uma parada e depois você vê o quanto ficou bom. O último que Caramba, nós meu postamos lá, você viu? Eu explicando sobre o retrovisor. Foi. Nossa. Foi sensacional. Então, isso que eu tô te falando. Então. Eu ri demais antes de me concentrar pra gravar o story. Cara, e não foi nada programado. Não teve nada nos bastidores antes. Tudo aleatório. É, tudo aleatório. Rapaz Explica do aí. céu, Explica bicho. como é que é. Eu vou fazer aqui, eu vou explicar sobre o retrovisor e você faz os gestos aí pra galera entender. Puta, foi Aí sensacional. o Matheus é sensacional. Sensacional. Nossa. Aliás, você tem um time lá. Depois você fala um pouquinho do seu time, cara. De repente você dá uma pincelada aqui de um por um. Fala um pouquinho deles. Os meninos são sensacionais, cara. Sabe, assim, é tudo artista. Eu não sei se trabalha bem, mas que é artista é. Depois você fala se trabalha bem. Se não ou der bom, vai trabalhar em stand-up, vai fazer Vai alguma ser protagonista comédia de novela, e tal. É isso aí. alguma coisa desse teatro. Enfim, é isso. Andrezão, vamos lá, cara. Pô, primeiro, algumas perguntas minhas. A gente se conhece, graças a Deus, há muito tempo. E eu digo graças a Deus por quê? Porque desde quando a gente se conhece, a gente é amigo, cara. Sim. Isso pra mim é gratificante, sabe? Trazer amizades de longa data, compartilhar, contribuir de alguma forma, agregar valor pra minha vida, agregar valor pra vida do próximo, pro seu negócio, pro meu negócio, enfim. Além de tudo, nós estamos falando aqui de cliente
e fornecedor. Exato. Né? Então a gente tem isso aqui, você também é um cliente do nosso escritório. O que também pra gente é sensacional. Já foram clientes do nosso treinamento também, do Águias. Sim. Sensacional também. A galera lá já passou por um processo. Fizemos uma presencial, inclusive, Fizemos a presencial, que foi sensacional também. Em fevereiro de 2022, não foi? Foi isso mesmo? É, foi isso aí. O cara bom de memória é outro nível, né, cara? Eu ainda tenho que tomar meus ginkgo biloba, porque eu não... Por isso que você não pegou nenhum story do Bruno, mas toda hora que chega lá e lembra de alguma coisa, mano, cara, já tomou o ginkgo biloba dele, mano. É mesmo? Ele fala, isso aqui não soltou nenhum story, mas se ele ver isso aqui, você vai ver que ele já vai soltar logo logo. Então vai, Brunão, faz esse corte aí. Quem é que tomou o ginkgo biloba hoje? Olha lá. E aí, Brunão? Manda esse corte pra nós aqui. Cara, vamos lá. Pra galera que ainda não te conhece, né? A gente tem um público aqui que certamente te conhece muito bem. A gente tá falando pro setor automotivo. Sim. A massa que nos ouve aqui é do setor automotivo. Tem uma galera que te conhece bem, te conhece de outros carnavais. Conhece a FUL também. Mas vamos lá, o André pelo André, cara. Quem é o André hoje? Ou quem é o André? Melhor assim. Vamos começar desde do princípio, né? Eu vim me perguntando isso, Xará. Falei assim, caraca, quem é o André? Né? O que era o André lá do passado e o que é o André hoje e tal, mas vamos começar no princípio. E aí eu fiquei me perguntando, falei, caraca, velho, eu sou um cara normal, comum, como qualquer outro, qualquer amigo, parceiro, familiar e tal, mas talvez com alguns princípios diferentes, algumas fome diferente, sede diferente, talvez em alta intensidade, né? E isso foi adquirindo de acordo com as experiências que o próprio mercado que a gente está envolvido foi proporcionando e tal. E, cara, curiosamente, eu entrei nesse mercado, André, sem maturidade nenhuma, mas eu tive uma visão lá atrás, bem aleatória, assim, e falei assim, caraca, onde eu trabalhei. Esse mercado não é profissionalizado. Em alguma cadeia dele ali, cara, falta algo. E aí eu falei, pô, não é possível. Por que eu tô pensando isso, né? E aí, por quê? Porque eu tinha relacionamento com fornecedores, fábricas, Sim. Os próprios colegas de trabalho, onde eu trabalhei, os proprietários. Eu falei, caramba, se aqui fosse mais profissionalizado no quesito conhecimento, a busca constante disso, de aprimoramento e tal, caramba, isso aqui poderia ser uma potência vezes 10. E aí, beleza. Jovem e tal, vou até contar como foi lá essa trajetória. Uhum. Enfim, e aí isso foi um gás, foi um insight que eu tive lá, mas isso com 17 anos de idade, e aí ficou aquilo guardado no meu coração por muito tempo. Depois de um tempo, não agora, recente, mas talvez nos primeiros anos da FUL, foi que isso foi o encaixe final. Porque quando surgiu o projeto FUL, não foi algo pensando no financeiro, cara. Você acredita que eu falei assim, pô, eu vou comprar um produto, vou vender e vou ter lucro e tá tudo certo. Eu sou testemunha disso. E vou prosperar. Não só eu, né, mas na época lá, em 2015, eu e o Júnior, né, o Júnior, parceiraço, vai ser pai, inclusive. É mesmo? Ô, Julião! Nossa, tá feliz pra caramba. Parabéns, cara. Garoto. Você tá assistindo esse podcast, eu tenho certeza disso, cara. Deus abençoe a você, sua esposa, que tenha muita felicidade pela frente. É isso, cara. Nossa, ele é sensacional, cara. Não tenho o que falar. Assim, que coisa ótima. Parabéns, irmão. É um irmão que a vida me deu, que durante um bom período esteve ali comigo na FUL. Lado a lado, né? E aí partiu para um desafio maior ainda, mais gigante ainda, mas num outro setor, e foi lá encarar esse desafio aí, certo, junto com a família. Então, o André, cara, ele é simples. É isso aí, André, não tem nada extraordinário. É como eu falei, só tem uma sede, uma vontade de vencer, uma vontade de querer mais no sentido, não como eu falei, não sobre questões financeiras, mas de querer mais conhecimento, poder ajudar mais pessoas. Você usou uma palavra aí, que eu peguei ela aqui, que é contribuir. Falei, pô, qual que é a finalidade, o propósito de tudo isso, então? É se tornar uma gigante do mercado, né? Aparecer e tal, e estar lá na primeira página lá de uma Full Power da vida, de uma revista famosa e tal. Não é, cara. É poder contribuir com o meu time
e que esse time seja um elo para outros elos, para se tornar uma corrente forte. Que bacana, cara. E o que a gente puder acrescentar, contribuir, eu acho que esse é o propósito. Eu descobri isso aí, André, há uns 2 anos atrás, onde eu pensei assim, caramba, a Full, ela tem... O céu é o limite, né? No bom sentido. Mas por que tudo isso? Essa é a pergunta, mas por quê? E aí eu perguntei, poxa, se o céu é o limite, durante essa jornada, muitas pessoas vão passar pela minha vida, pela vida das pessoas que hoje trabalham comigo, falando de familiar, né? Família. Então, cara, o que eu posso contribuir na vida daquele colaborador ou daquele parceiro que seja terceirizado, que ele possa levar para frente? Talvez ele tenha um contato de uma forma diferente que ele não teve ao longo da sua jornada, sua infância e tal, e ele receber aquilo dentro lá da empresa, ele pode chegar em casa e mudar o comportamento dele. Ele pode ser outra pessoa, ele pode se transformar. Então eu tenho essa convicção, cara. Então eu cobro muito o time em relação ao conhecimento, em relação a buscar novos desafios, até mesmo como pessoa mesmo, porque você não pode ficar parado, cara. Pode ficar parado. E aí, cara... Você falou... eu tô até me surpreendendo aqui com esse relato inicial teu, de você comentar assim, poxa, há 2 anos atrás é que eu tô tendo uma amplitude maior disso daqui, né? A gente se conhece, então, desde 2015? O nosso primeiro contato foi em 2015... Em setembro de 2015, cara. Rapaz. Sendo mais preciso. O Ginkgo biloba aí, ó. Na verdade, setembro foi um divisor de águas, assim. Foi o mês que eu tive que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de olho fechado, na teoria, mas acreditando naquilo. Sim. Sem, digamos, nenhum suporte para dizer assim, olha, se der errado esse caminho que você tá indo, cara, a gente tem uma alternativa aqui, vamos pra esse outro. Não, cara, acreditei muito mesmo. Não tinha plano B, né? Não tinha, cara. Eu fiz esse comentário aqui, no outro episódio que nós gravamos. Eu não tinha exatidão da data, né? Então você tá dizendo agora, setembro de 2015. Te conheci ali, você e o Júnior naquele momento. E você falou uma palavra aqui, cara, que eu vejo em você, vi no Júnior na época, desde aquele primeiro momento. Aliás, o que me fez naquele instante, falei, não, beleza, pô, vamos apostar, né? Foi isso, cara, foi essa sede, foi essa fome. E olha só que coisa bacana, cara. Hoje eu dou suporte para 47 vendedores. Porra. 47 vendedores. E o que eu mais tenho dito para eles é que a gente precisa ter essa sede, essa fome para buscar constantemente. Mas eu via isso muito em você. Eu via naquele momento. Aliás, eu entendi o modelo do que você estava me explicando, né? E falei, poxa, os caras precisam de um apoio e eles vão fazer. E eles vão fazer. Mas eu estava muito convicto disso. Naquele instante eu estava muito convicto disso. E é o que aconteceu. Você acabou fazendo. Então você fala assim, 2 anos atrás... Acho que há 2 anos atrás talvez você tenha adquirido uma maturidade que trouxe a concepção do teu sentimento, da forma como você olha para as coisas, para as pessoas, para o negócio, para um outro patamar, né? Também nunca te vi menino, né? Fazendo coisa errada, fazendo cagada no mercado, nada disso. Sempre tive um cara... correto, um cara comprometido com o negócio, responsável, atuando corretamente. Mas eu acho que a palavra aqui nesse caso, aqui, o que a gente está querendo buscar, talvez tenha sido essa maturidade de olhar para um propósito maior. Que aí sim, aí vai entrar essa contribuição, a melhora do time. Você vai entender esses 2 anos que eu vou te falar agora. Porque uma virada de chave para mim foi exatamente há 2 anos atrás. Um pouco antes do meu filho nascer. Sim. Foi um mês bem... de bastante turbulência. Turbulência que eu digo assim, muita novidade, muitas coisas novas, né? Para você administrar fora o negócio. E foi um mês, André, assim que... muita coisa mudou na empresa. Muita coisa. Foi em 2023 isso.
E foi próximo de julho, próximo de quando o Luiz Miguel nasceu. Que é onde o Júnior, por exemplo, foi para esse novo desafio. Sim. Né? E, cara, eu também naquele momento, quando ele veio conversar comigo, ele falou assim: André, eu recebi essa proposta e tal. E também via nos olhos dele aquela sede, aquela vontade, a mesma talvez que ele tinha lá em 2015, quando a gente sentou, em abril de 2015 que a gente sentou, foi a nossa primeira conversa. Sim. E eu via isso nele, e seria muito injusto, cara, eu dizer pra ele assim: poxa, agora que a gente tá indo pro nosso 8º ano, a gente tá com novidade, ampliando e tal. Eu fiquei pensando, mas não falei. Mas aí eu pensei, falei, cara, não vou ser egoísta não. Peguei na mão dele e falei, vai e se entrega. Se entrega como você se entregou até aqui na FU. Que bacana. Para que você possa dar os resultados que eles esperam lá. Então eu digo 2 anos atrás, porque eu falei assim, eu pensei comigo assim, depois que eu saí dessa conversa, eu falei, bom, e agora? É o cara que eu trocava as ideias, os projetos, obviamente as dificuldades. Sim. E aí eu falei, e agora? Carreira solo. Mas o negócio não pode parar. E aí nesse mesmo mês, André, Luiz Miguel nasceu, passou o mês, tinha uma pessoa no administrativo que trabalhava comigo, saiu do setor, mudança de sistema na empresa. Afinal, nós estávamos crescendo, evoluindo e precisávamos de um sistema, um ERP mais parrudo. Sim. Que me entregasse mais indicadores, que eu trabalhasse menos manualmente nas questões de controle, para que eu ficasse mais na estratégia. Então, de forma mais autônoma também. Mudança de sistema, né? E colaboradores novos. Então, assim, cara, foi um chuvaréu de desafios. E aí, em nenhum momento, cara, eu falo isso porque, assim, eu sempre me pego assim, cara, em nenhum momento eu murmurei. Cara, é muito louco isso. Que benção. Em nenhum momento eu falei assim, nossa, tô ferrado. E agora? Como que eu vou tocar esse negócio? Como que eu vou seguir? Como que eu vou aprender? Porque é uma novidade pra mim também, a questão do sistema. Como que eu vou fazer toda essa parte administrativa da empresa, a parte comercial e a parte administrativa, propriamente dita, contas a receber, contas a pagar, compra e tal, gestão, contabilidade, jurídico. Tá. E, cara, eu só coloquei um em cada caixinha, coloquei em ordem de importância e prioridade e toquei o barco. E, obviamente, sempre pedindo a Deus que coloque pessoas na minha vida para que essas pessoas possam vir não só somar, mas multiplicar comigo, entender o propósito da empresa, viver aquilo junto comigo, acreditar tanto quanto eu. E aí, ele, como sempre, trabalha de forma extraordinária. Então, ele coloca as pessoas no momento certo, na hora certa. Basta a gente só confiar. É aquela questão de fé, de acreditar naquilo que você não vê, mas você vai tocando o barco. Olha, eu acredito nisso e vou tocando o barco. Logo menos vai aparecer. E se não aparecer, cara, não era a hora. Então, quando você mentaliza isso, fica mais leve. Fica mais leve. Pô, beleza, não tô me cobrando. Então, não era a hora. Não era a hora. Aí, beleza. Aí foi ficando mais leve. E aí, cara, 2024 entrou e foi, assim, um boom pra Full Parts, cara. Foi um boom. Algumas mudanças na parte comercial, o time. Sim. Pessoas novas e tal, então requeria treinamento, né? Ali, tá lado a lado pra ensinar como é os processos, como funciona e tal. Até mesmo ensinar, porque uma coisa legal lá na Full, na verdade, no começo eu fui obrigado a ser assim, mas depois eu entendi que isso era o meu jeito, que era a forma de eu tocar. Eu sempre dei oportunidade para aquele profissional que diz assim para mim, cara, eu não sei, mas eu estou disposto a aprender, se você tiver paciência para me ensinar. Muito bom. Então eu trouxe isso comigo, e todos, sem exceção, a Maria Isabel, ela sempre fala, cara, você tem bastante paciência, é uma metodologia sua, e eu admiro muito, é maçante, mas a melhor parte é que você acredita nas pessoas. E eu acredito nas pessoas. Que legal, cara. Que bom. Você sabe que você comentando aqui, me lembro dessa época, a gente conversou bastante, né? Aliás, me lembro de umas 2 semanas que a gente conversou
sobre vários aspectos dessa mudança. Quando você acabou falando que o teu sócio ia sair, que o Júnior ia sair também, né? A decisão dele que tinha tomado e tal. Eu tenho 2 pontos aqui importantes. A primeira é para validar o que você está dizendo, que eu também nunca te vi murmurando, nem que nunca te vi reclamando. Mas em relação à sociedade, cara, quando você fala assim, você não externa muito o que você está pensando, mas você valida aquilo, você não, cara, vai, investe mesmo, faz aquilo. Vocês começaram juntos, é aquela coisa de você estão unidos ali. Mas alguém, de repente, fala, poxa, mas eu quero fazer isso daqui. Aí você fala, não, vai, cara, vai de boa. E a pessoa, ela sai abençoada. Como um pai que dá a bênção pro filho e segue o seu caminho. Não por ordem agora, quem é pai, quem é filho. Não é nada disso, né? Sim. Mas é aquilo, ela sai abençoada. E isso é muito importante. Uma outra coisa que você falou aqui agora, e eu tenho convicção de que se ele testemunhar aqui algo nesse sentido, ele deve comentar sobre isso. Sim. Porque ele sai com coração leve, sai em paz. É isso aí. E vocês são super amigos até hoje. Isso é muito importante. Uma outra coisa que você comentou aqui agora, e eu quero até fazer uma menção aqui, porque eu tenho um outro empresário, grande amigo meu também, que tem feito a mesma oração que você. Que legal. Né? O meu amigo lá do norte do país, lá, Eduardo Tavares, isso é pra você, meu irmão. Ele tem feito oração a Deus, falou, Senhor, traz pra mim pessoas que querem agregar no meu negócio, pessoas que querem trabalhar, querem batalhar, e tira de perto de mim aquelas pessoas que não querem. Que vão me atrapalhar, que vão dificultar, vão trazer problemas e tal. E a gente tem conversado muito ultimamente também, né? E ele tem falado assim, cara, está acontecendo isso. Cara, isso é sensacional, André. Aconteceu em vários momentos da minha vida na empresa. Está acontecendo isso. Em vários momentos. Às vezes eu falo assim, nossa, que coincidência. Não, cara, não era coincidência. Entendeu? Houve uma ocasião que um colaborador do time comercial tive que desligar. E aí veio aquela pergunta, pô, será que o negócio vai continuar? Ou eu vou declinar? O que vai rolar? Não, cara, eu entendi que foi um trabalhar de Deus. Sim. Eu entendi que assim, ó, ele colocou aquela pessoa até ali, até aquela fase com você, se despediu, e aí agora entrou outra. E esse é um ciclo. Lá na FU, eu sempre falo pro time, falei, cara, aqui na verdade é uma escola, é um laboratório, porque vocês hoje todos, sem exceção, eu faço vocês participarem de tudo. Tudo, se eu falar que eu vou pintar a fachada da FU ali, porque não tá legal, eu chamo vocês e falo, galera, dá uma organizada lá na frente lá, que no final de semana o pintor vai vir e a gente vai dar um up naquela fachada lá, que ele tá um preto meio fosco lá e não tá legal. Sim. É a nossa cartão de visita, cara. Então, ter compartilhar isso para que eles entendam que eles podem viver aquele sonho junto comigo ali, e pode ser que aquele sonho ali seja temporário, que fique 1, 2, 3, 5 anos ali, que depois eles toquem o negócio deles, ou que de repente pinte uma oportunidade, como apareceu pro Júnior, né? Mas o que eu falo para ele, se esse dia acontecer, tenha a convicção de que você absorveu tudo que você podia, que você se moldou, que você se transformou, que eu pude contribuir o pouco que eu fui buscar de conhecimento e o pouco que eu tenho de experiência, você vai pegar isso para você e vai levar onde você estiver. E detalhe, isso vai ficar cravado dentro do seu coração. Porque eu gosto, André, inclusive isso é um dos propósitos, eu gosto de deixar nas pessoas e não deixar para as pessoas. Então, quando eu falo de deixar nas pessoas, pode passar anos. É claro que uma hora ou outra, Silvio Santos, por exemplo, o que ele não deixou no coração de tantos brasileiros? Sim, né? Com certeza. Ele deixou muita coisa no coração de tantos brasileiros. Era alegria de domingo para muitas famílias reunidas ali, confraternizando, tomando um café, um almoço. O que ele não deixou no coração das pessoas? Quando as pessoas veem imagem, vídeos deles antigos, inclusive um excelente motivador, né? Quando ele fala daquele, 90% transpiração e 10% inspiração, é sensacional. Isso, e o cara falava depois de já tá no auge. E ele entendeu o que é isso. E ele fala isso, galera, eu transpirei muito e transpiro até hoje. Então 90% transpiração e 10% inspiração. Cara, eu quero
eu não quero perder esse link, tá? Mas eu preciso voltar num ponto aqui que tá latente pra mim. Se eu deixar pro final, pode ser que tá, né? Claro. Mas é que você foi tão genuíno quando você falou que Deus deixa algumas pessoas, tira outras, deixa algumas por algum período, não. E aí eu senti aquela particularidade da mentoria divina de Deus contigo ali, Sim. né? Te orientando, te inspirando e tal. Então a minha pergunta pra você nesse momento, cara, qual o papel de Deus na sua vida, né? E como isso frutifica pra FU, pra família, enfim. André, ele basicamente é o meu confidente, cara. Ele é o meu melhor amigo, né? Assim, na questão que você não consegue visualmente olhar, mas Sim. você consegue sentir, você consegue respirar isso. Uhum. Então, ele é o cara que eu digo assim... Senhor, nossa, surgiu uma ideia aqui, cara. Vê se eu estou viajando e tal... Mas me mostra aí no decorrer dessa semana, sei lá, pode levar uma semana, 15 dias, um mês, enfim. Mas me mostra se eu não tô viajando aqui ou se não é a hora e tal. E aí, beleza. E gratidão por tudo que vem até agora e vamos comigo. E aí ele vem me mostrando essa amizade, cara. Pô, ele me mostra isso, cara, através de pessoas. Através do meu filho, cara, ele mostra. Através do meu time, através de amigos como você. Cara, é isso aí. Que legal. Só ajusta isso aqui, ó. Então vem esse ajuste. Quando vem esse ajuste é legal. Porque às vezes você até desconfia. Fala, cara, não, tá dando muito certo, peraí. Aí você recebe uma informação pra dar uma ajustada. Putz, era isso que faltava. Então, toca o barco. Uhum. Toca que vai dar certo. Né? A FU, ela foi assim. Nesses 2 anos pra cá, ela foi assim. Quando eu tomei a decisão de mudar o time, quando eu tomei a decisão do sistema, quando eu tomei a decisão de ampliar. Pô, não falei. Foi no mês que a gente ampliou a parada. Não, desculpa, não foi no mês. Isso foi no final do ano. Então, em 2024, que foi aquela virada de chave, era pra nós estar no galpão novo lá, né? Na estrutura nova. Sim. Em abril. Eu até briguei com o prestador de serviço, nosso parceiraço, Luiz Santana, top. Uhum. E eu falei, cara, eu quero inaugurar essa parada no dia do meu aniversário. Se vira aí. Cara, e ele ficou com aquilo. E eu via aquela energia dele, ele pedalando, mas eu via que era impossível ele terminar. Porque era muito serviço para pouca mão de obra. Certo. Pô, era pintura, elétrica, chão, etc. E não conseguiu entregar. E eu falei pra ele, calma. Sabe o que Deus falou pra mim? Que não era pra ser no meu aniversário, cara. Então fica tranquilo. Quem tomou essa decisão foi eu. Eu queria. Vamos inaugurar porque é o aniversário do André. Não, cara. Ele falou assim, não, filho, não vai ser no seu aniversário. E aí eu falei, tá tudo bem, então. Aí foi quando eu falei pra ele no outro dia, cara, faz um negócio direitinho aí. É o senhor que tá falando, né? Faz um negócio direitinho aí e me entrega no seu tempo aí, tá bom? E aí nisso ele ficou mais leve, foi fazendo, foi acontecendo e me entregou em julho, por exemplo, depois de 2 meses. Você sabe que eu aprendi uma coisa extremamente importante também, que é o lance da gente se desprender de algumas vaidades, né? Pra falar bem a verdade, não são só de algumas, são de todas. Eu tive muitas vaidades na minha vida, né? Tive muitas situações das quais um dos valores, assim, que era muito latente em mim era reconhecimento. E aquilo era uma vaidade, né? Então, por muitas vezes, quando eu não sentia ou não via aquele reconhecimento, né, naquele momento, naquela hora, daquela forma... Se frustrava. Me frustrava, me deixava chateado, aborrecido. Acho que você se entregou tanto ali então, e falou, caraca, meu. E assim, de todos os cenários, para projetos, para pessoas, né, para negócios, enfim, coisas das quais eu de verdade mergulhei, né, e eu imaginei que em algum momento aquilo de certa forma fosse ter um tipo de reconhecimento. Não estou falando de reconhecimento monetário, não é nada disso. De verdade, não é nada disso. Mas quando eu senti que pouco importa para as pessoas, e aquilo era uma coisa minha e não das pessoas, eu comecei a entender que aquilo de verdade era um processo de vaidade. Ficou mais leve, né? Ficou. E tem um outro detalhe também, cara. Quem de verdade me ensina isso também é Deus. É quando eu gostaria muito de algo num determinado momento, exatamente o que você está falando aqui, e aquilo não tem a menor chance de acontecer. Por mais que as coisas estejam basicamente alinhadas, para nós
é simples, ok? Acontece alguma coisa que aquilo não é daquele tempo. E aí eu entendo que é Deus me moldando para que eu não viva naquela expectativa, porque aquilo certamente para mim seria vaidade. Entende? Bom, eu falo com algumas pessoas que já estiveram no meu time, que já foram treinadas, já trabalharam comigo, enfim, várias pessoas, ok? E por vez ou outra, numa conversa ou numa informação assim, eu percebo que hoje isso não muda muito, mas em determinado momento aquilo me incomodava. Foi, poxa, não é possível, cara, não lembrou quem é que estava do lado dela, quem é que fez isso, quem é que fez aquilo outro, né? Não é possível uma coisa dessa. E aí eu percebo, é vaidade. É vaidade. E a vaidade, ela corrói. Então, isso que você tá falando, cara, é Deus. De fato é. Porque na minha vida também foi assim. Aliás, não é que foi assim, né? Foi assim, não vai ser mais. Sendo, não, né? Está sendo. Está sendo, já tá e vai vivendo continuar propósito sendo. e tal, né? E a gente vai amadurecendo, vai quando a gente aprendendo. entende isso, eu falo sempre com a Karen, minha esposa. A gente já tá vivendo o processo. E essa dificuldade não é que a gente saiu da rota. Era pra gente passar. Então vive ele. É isso aí. Né? Vai frustrar, vai ficar sem sono, vai ficar com sono, vai ficar cansada, vai ficar com dores. Mas está fazendo parte do processo de amadurecimento. Então vamos viver. Em 2022... Nossa, mano, você é o cara das tivemos datas, né? uma situação onde a gente determinou para nós, André, que precisávamos mudar de casa. E aquilo consumia a gente, cara. Chegava à noite, era ela lá me mandava durante o dia várias casas. Casa família. Aí eu vou pegar esse link, né, de que não é no nosso tempo. E aí quando a gente entende isso, tá tudo bem. E aí quando aparece, é uma sensação assim, fala, caramba, meu. Ele mostrou pra gente que ia um processo de 2 anos. Nossa, até que não foi tanto tempo assim, porque 2 anos passa rápido. Meu filho, cara, vai fazer 2 anos em julho. É isso aí, cara. É muito rápido. Então a gente ficou naquilo, maçante aquilo e tal, e a gente infeliz onde nós estávamos morando por conta de algumas particularidades. Espaço já não estava atendendo e tal. E aí, beleza, chegou uma hora que a gente, deixa pra lá. Deixa acontecer. Aí foi aquele momento que você conversa com Deus e fala assim, existe esse projeto dentro do meu coração, se for seu também, do Senhor, beleza. Toca o barco e me mostra. E aí ele me mostrou, cara, depois de 2 anos. Janeiro agora fevereiro, na verdade, desse ano, a gente se mudou. Foi para uma casa, teoricamente, não melhor, mas mais espaçosa, porque uma das necessidades nossas era espaço externo. Sim. Por conta dos pets, que a gente é apaixonado por cachorro, etc e tal. Casa terra e tal, a gente morava no sobrado. Enfim, e aí Deus preparou. Não é à toa que ele preparou, André, que quando ela viu a foto, a gente foi visitar lá, a gente, por exemplo, foi visitar finalzinho de dezembro. E eu falei pro corretor assim, deixa eu te falar, dia 31 é virada de ano, solta esse contrato aí pra gente passar a virada de ano lá na casa já. Aí ele, não, cara, não tem como, ele tava atendendo a gente de shorts, porque ele até foi um pouco mais educado com a cara e falou, tô de férias, tudo bem se eu for te atender aí de bermuda e tal, que ele era ali próximo, né? Aí eu falei, não, cara, claro que não. Vai lá, eu também tô. Beleza. E aí, quando eu falei, não, é aqui mesmo. Tal. Tem alguns detalhes, outro aqui, mas a gente vai ajustando. E aí foi quando eu falei assim, cara, dia 31 tá aí, tem 1 semana, você não consegue confeccionar o contrato? 1 semana, só escreveu o contrato, mas não. Enfim, eu sei que não rolou, mas rolou em janeiro. Certo. Aí a gente foi pra lá definitivamente em fevereiro, quase março. Porque depois tanto faz como tanto fez, né? Cara. Aí aquela história, passaram 2 anos, André. Aí eu fiquei pensando assim, caramba, olha o trabalhar dele, cara. Ele pediu assim, filho, tenha paciência, logo menos. Aí eu entendi um outro propósito. A casa que hoje nós morávamos, ela está alugada para uma família. E ao longo desse 1 ano aí, que foi antes de nós recebermos a notícia dessa locação, dessa casa nova, nós investimos lá um valor para melhorar, né, as instalações, a área externa e tal, principalmente, que era algo que incomodava a gente, mas que na época não era tão relevante, porque a gente ficava mais preocupado com a parte interna e tal, né, por questão de estética, etc. Aí beleza, falou, quer saber? Vamos dar uma melhorada aí, vamos dar um up na parte externa devagarzinho e tal. Melhoramos, fizemos isso, ajustamos isso, tal. Beleza, no final da obra, Deus preparou a casa pra gente e aí colocou uma família lá.
Uma família que hoje tá desfrutando daquilo que Deus fez eu preparar, que não era pra mim, não era pra minha esposa, não era pro meu filho. Era pra eles, cara. É isso. Olha. É isso. Era... Eita, desculpa. Era na sua vida, era na vida pra da família eles, que cara. tava lá. Nossa, cara. Você vê como que a promessa, ela tá relativamente interligada, né? A tua promessa, a promessa de uma outra família. Imagina a família que chegou. Nossa, tá novinha, tá zerinha, tem o espaço que a gente quer, do jeito que a gente gostaria. E foi o proprietário assim, acabou de reformar. Cada detalhe, cara. Quando ele foi lá visitar, falou, olha aqui o João e Jéssica. Ó, tá aqui, a gente tá fazendo isso. Ó, tá aqui, tá fazendo aquilo. A nossa intenção era fazer isso, mas vocês podem fazer se for o caso. Aqui nós vamos deixar desse jeito. Tá bom assim pra vocês? A minha esperança ali era de falar assim, pô, eu tô entregando algo valioso pra aquela família desfrutar daquilo Legal. que Deus me deu pra servir o próximo. Que benção. Olha que coisa louca, cara. Sensacional. Cara, a gente vai acabar virando um culto aqui, porque a gente vai ficar falando de Deus aqui a Mas noite não é, porque ele é o toda. princípio de tudo, né, cara? E eu tenho um monte de perguntas pra te fazer e eu adoraria. Às vezes eu fecho uma continuar venda e falo só nesse assim, ritmo. graças a Deus, pô, na venda cara. ele tá junto, cara, entendeu? Eu tenho dito pra galera, falei, você já agradeceu hoje pelo milagre que Deus fez na sua vida? As pessoas olham pra mim e falam, cara, você ganhou mais uma vez o fôlego, cara. Você tem mais uma oportunidade de fazer melhor hoje do que você fez ontem. Aproveita, se respeita, faz isso valer a pena. Se ele acredita em você, vai e faz, mas entrega o seu melhor. É só se Porque às tivesse vezes a uma galera- regra da vida assim. Porque a galera de falar assim, cara, o que eu fiz ontem já não é mais relevante. Hoje eu vou ter que fazer mais. Mas, de E tipo verdade- assim, chegar no final do mês, você tem que bater o ponto lá e dizer assim: olha, eu fiz até aqui e hoje isso. Então não tem margem pra você, hoje eu tô cansado. Não dá pra fazer hoje o que eu você não fez quero. ontem, cara. Você vê, Hoje não dá. Não dá, então. Você imagina se fosse uma regra assim. Então se a Olha- pessoa consegue. Olha o nosso mercado como um mercado exigente. Olha como ele é competitivo, cara. Olha como ele é dinâmico, sabe? Pô, constantemente tá entrando gente nova no mercado, tá saindo gente, tá entrando gente, tá saindo gente. O que você fez ontem, hoje, não quer dizer mais que seja o ideal ou que seja o melhor. Você precisa o tempo todo ser uma pessoa criativa, ser uma pessoa trabalhando. Como você investir no tempo todo. E por quê? Cara, porque o cliente também, ele também é mais exigente. Sim. Ele quer algo melhor, ele quer algo mais rápido, ele quer uma garantia maior, quer uma credibilidade, ele quer ser parceiro de alguém. Ele precisa disso. E tem esse lance também. Ele precisa de alguém que entrega para ele além Da expectativa dele. da necessidade dele. É isso aí. Ele quer algo a mais. Nós somos assim, né? Porque quando nós somos clientes, nós somos assim. Exato. Então, é um padrão de comportamento. Quando você vai em qualquer estabelecimento, comércio, um prestador de serviço, e ele te atende daquele jeito que você gostaria de ser atendido, cara, ou ele entrega até mais do que aquilo, cara, o preço é irrelevante. Eu faço isso, tive uma experiência recente. Eu falei pro senhor Zenildo lá, que vai fazer um serviço lá pra gente. Falei, senhor Zenildo, eu nem vou consultar em outro lugar. As suas referências já te colocou num nível outro acima patamar. da galera. Sim. E aí te conhecer pessoalmente e o senhor aqui naturalmente falando pra mim como é feito o serviço e não aquele negócio técnico que afinal você entendeu que eu não entendo desse negócio. Então você trouxe uma linguagem Que é dinâmica. familiar pra mim que ficou claro pra mim. Você viu, o senhor falou disso, eu entendi. O senhor falou daquilo, eu entendi também. E talvez qualquer um que esteja aqui também entendeu. Então ele transmitiu isso pra gente, talvez indiretamente, é um senhor e tal, mas talvez isso ele tenha trago das raízes dele e tal. E se conectou. A simplicidade dele é que vende, né? Se conectou, cara, se conectou. E aí ele é o cara que eu vou indicar. É o cara que fez o serviço pra mim, eu vou falar. Indicar não, que agora a gente tá usando recomendação. Vou recomendar. Vou recomendar. Querem serviço disso, isso? Tá aqui. Show de bola. É isso aí. Bom, deixa eu voltar então um pouquinho lá atrás. Claro. Vamos tentar descobrir aqui, cara. Quando é que nasceu o André empreendedor? Foi em 2015? Foi antes de 2015? O André de 2015 era só um cara que estava um pouco revoltado com a falta de profissionalismo do mercado e resolveu fazer alguma coisa diferente? Ou ele já era um cara empreendedor? André, a primeira oportunidade que eu tive foi com 16 anos. Em uma pequena distribuidora de água. Água de galão, 20 litros e tal. Inclusive era amiga da minha mãe, a proprietária. E aí era um comércio... É enxuto, né, esses comércios, né? Você tem ali um estoque ali de galões, tal.
A pessoa pede, ou você tem um motoboy, entrega, recebe, tá tudo certo. Então eu fui lá para fazer esse simples administrativo de receber o telefonema, na época não tinha WhatsApp, receber o telefonema, marcar o endereço e despachar. Ó, tá aqui, motoboy, leva lá para essa galera, leva aqui para essa senhora, leva aqui para esse senhor. Me traz o valor, registro ali, dou baixa no estoque. E ali, cara, começou aquele senso de empreendedor, por quê? Eu vi aquele ambiente bom pra dona, mas não vi aquele ambiente bom pra mim. Sim. Na quesito organização. Caraca, as águas de 20 litros estão junto com as de 10. Pô, aí o motoboy perde muito tempo procurando, tira uma de cima pra pegar de baixo e tal, né? E aí ali, nesses intervalos, onde o motoboy tá na rua, onde o telefone não toca, ali você foi ajeitando, foi ajustando e tal. Beleza, não, caraca. Aí ali, hoje, né? Eu descobri, cara, eu já tava empreendendo ali, ó. Eu já tava fazendo um negócio ali dentro daquela pequena distribuidora de água. Sim. Eu chegava a falar pro motoboy assim, olha, você tem que ir lá na rua XYZ. E lá, dia de segunda-feira, a senhora fulana costuma pedir. Mas ela não ligou ainda. Vamos ligar pra ela, porque você consegue levar já o délio dela. Vamos ligar? Vamos. Oi, tudo bem? Aqui, o André aqui da distribuidora de água. Você não quer água? Só que eu não usava termos técnicos na época, porque eu não tinha esse conhecimento. Falava, olha, o motoboy tá indo na sua rua. A senhora não quer água? Nossa, bem lembrado, me manda. Pô, legal. Você já criou um CRM ali já. Mas ali, cara, eu tava fazendo algo para otimizar e o motoboy, por exemplo, porque ele ganhava por entrega e tal, e o motoboy, beleza, cara, você vai pra mesma rua, já fica lá, já faz os dois, tá. Já otimiza. Aí você não precisa ir lá de novo, já você tem que voltar, porque o combustível é seu. Enfim, ali eu fiquei pouco tempo, André, porque aí eu recebi uma oportunidade em uma grande loja do mercado automotivo. Foi ali que eu conheci esse mundo. Eu nunca fui ligado a carros de 16 anos para trás. Sabe o que era a minha intenção, cara? O meu sonho mesmo, como muitos, né, têm, era ser jogador. O teu sonho era ser jogador de futebol? Eu cheguei a jogar em times profissionais, porém bem menino ainda, nada de federação, nada de recebimento, nada. Eu estava ali naquele projeto de crescimento dentro do clube para um dia, por exemplo, jogar profissionalmente. E aí, irmão mais velho, pais separados, eu tive que escolher entre essa carreira, mesmo que eu não tinha certeza dela, e acolher meus irmãos, minha mãe, fortalecer ela naquele momento, porque ela precisava ir pra rua. Ela trabalhava trabalha ainda na política. Então tinha hora para sair, André, não tinha hora para chegar. Então, desde pequeno mesmo ali, aos meus 13, 14 anos, eu já tive que inserir na minha rotina ali os cuidados dos meus irmãos, comida, limpeza de casa, levar para a escola, pegá-los, trazer, dar janta e tal, arrumar a casa. A mãe chegou, top. E aí, mãe, tá tudo certo? Tudo bem? As crianças já estão dormindo, jantado. Ó, só não sei que é a luz ainda, mas já tá tudo limpo, legal, beleza? Cara. Beleza. Então eu vivi isso por muito tempo. E isso foi um aprendizado fantástico, André. Fantástico. Fantástico, porque isso me fez criar raiz para ser o homem que eu sou hoje, para Deus ter colocado uma mulher tão especial como colocou a Karen na minha vida, porque eu precisava criar essa raiz lá, e eu criei. Que legal. Foi espontâneo, mas criei. Foi convicção, não foi obrigado. Minha mãe nunca me obrigou, né? Mas ela sempre falou assim, ó, faça o seu melhor, né? E eu sempre copiei o jeito que ela fazia, porque ela se entregava muito. Ela limpava um chão muito limpo, ela limpava um banheiro muito limpo. Ela areava as panelas, aquela simples panela da época que você via dentro do armário, polido, cara. Então eu vou fazer igual. É isso aí, ela era o meu espelho. Que legal, cara. E aí surgiu essa oportunidade lá da empresa de água, legal. Aí pintou, através de uma indicação de um tio meu. Falei, ó, tem uma empresa muito forte aqui em Cotia, é no ramo de autopeças,
E tá precisando de jovens lá para cuidar do estoque lá, separar, conferir, armazenar e etc. Aí fui lá. Ah, legal, né? Pô, vamos lá. Não conhecia nada sobre carro, cara. Meu pai sempre foi um apaixonado por carro. Meu pai teve em Paraty, Gol quadrado, turbo e tal. Eu cheguei a ter uma Paraty, mas eu nunca fui muito ligadão de, não, vamos colocar um motor e tal. Meu pai já era, meu pai era fanático. Então esse momento foi o momento que eu tive contato com mais carro. Falei assim, cara, meu pai gosta bastante de carro, hein? Sim. Né? Então ele transmitiu isso pra mim. E aí se conectou na empresa. Porque talvez se meu pai não fosse muito ligado, se fosse um metalúrgico, algo do tipo, se não gostasse de carro, Sim. talvez naquele momento ali, pô, uma autopeças, cara, acho que isso não tem nada a ver. Mas naquele momento ali, eu falei, pô, vou contribuir em casa. Tá. Né? E o salário lá era R$287 na época. Na época. É. R$287, top, tá lindo. Vou ajudar em casa, vou ter minha graninha pra pagar, inclusive, um curso que eu acabei fazendo na época de informática, porque ali eu já queria, vou inserir num curso aí, porque, sei lá, aqui eu só tô mexendo com peça, mas eu tô vendo um monte de computador aqui, né? Vai que... Só que se eu não tiver preparado... Se sobrar, já tô aqui. Eu já tô... alguém sabe mexer no Word aqui? Opa, eu. Tá aqui meu certificado. Acabei de fazer um cursinho ali, mas eu acho que eu sei abrir aqui e eu sei colocar em negrito, sei colocar em itálico. Apertar o power daí. E aí foi isso, essa primeira oportunidade, onde eu fiquei... Lá eu fiquei uns 6 anos. O total lá deu 8. Isso, na verdade, isso foi em 2009, 2008, 2009. É isso aí. É isso aí, né? É isso aí. Eu fiquei uns 6 anos, minha primeira passagem nessa Autopeças. Ok. E aí nessa Autopeças, cara, olha só que louco que vai linkar com isso que eu falei aqui agora. Fui lá como um jovem que tava começando e tal, e, pô, que pediam, fazia e tal, né? Pô, é isso, aquilo e tal, tal. E aí eu peguei um estoque, cara, na época, RCD e tal, era febre, né, cara? Tempos, né? Inovox, né, meu? Aquele... E aí, cara, lotado, assim. E só que eles tinham acabado de construir esse prédio e tava naquele chão polido, Sei. só que traz muito pó. Que só. E aí, cara, o colega que trabalhava comigo, que ele era 1 mês, 2 meses mais velho que eu lá, falou assim, cara, você tem que decorar os códigos. Porque, assim, os meninos de vendas pedem, você tem que sair a milhão aqui pra separar a peça. Imagina só, um balcão lá, e aí a escada tava aqui atrás assim. André, preciso do farol do Fusca aí. Vendia muito na época, Gol quadrado e tal. Meu Deus, farol do Fusca, gente, qual que era o código? E aí se apegava a isso, porque não tinha prateleira, bonitinho, estoque, endereçadinho e tal. Ah, tá na rua A, do apartamento 1, do bloco 2. Não tinha ainda. E aí tinha que me virar. E aquilo me preocupava, André, porque falou, pô, cara, se eu não pegar isso aqui, a galera vai falar, meu, ele não tá preparado não, esse cara não é bom não, esse moleque aí. Tira fora. Então eu me preocupava com isso. Aí você ia perder os R$287. Cara, aí beleza. Aí eu fui pegando o jeito e tal, beleza. E aí, linkar agora com esse ensinamento que minha mãe me deixou, que era rotina dos meninos do estoque limpar o banheiro dos clientes, tanto feminino quanto masculino. Sim. Da loja, assim, do pátio e tal. Não era um banheiro sujo que era de mecânica e tal. Não. Era a parte ali da loja mesmo. Então não era um banheiro sujo. E limpava todos os dias. Então era ali, porra, esfregar e tal. Beleza. Aí chegou a minha vez. Beleza, aí eu fui lá limpar e tal. Aí eu fui limpar, André, como eu limpo na minha casa, cara. Eu fui limpar como eu limpo na minha casa. Aquele talento. E aí, beleza e tal. E aí, cara, eu não sei. Talvez um dia ela veja isso e tal, que é a proprietária de lá. E aí, eu não sei. Agora eu não me recordo assim, se ela me chamou e falou isso pra mim, ou falou para o gerente ou pra alguém. Tá. O gerente, inclusive, eu tava falando com ele quase agora. O ex-gerente, né? Que ele saiu. E aí ela perguntou, ou pra mim direto, ou pra ele. Quem que limpou o banheiro? Aí ele respondeu, foi o André, um dos meninos novos aí. E aí ela deu um feedback. Cara, eu nunca vi esse banheiro limpo assim. Impecável, né? Eu nem uso. Cara, ela nem usava aquele banheiro, André. Impecável. E fala, cara, quem que limpou esse banheiro? Só que pra mim era muito natural. Pô, era da mesma forma que eu fazia na minha casa. Então eu fiz lá. Eu não fui acreditar, cara, aqui é a empresa mesmo, vou fazer de qualquer jeito. Não vou esfregar aqui o vaso, não vou trocar aqui a lixeirinha. Entre
a torneira aqui eu não vou limpar e tal. Não, cara, eu me apeguei a cada detalhe como eu aprendi lá em casa. E isso foi dando aqueles insights. Falou, caramba, cara, quando você dá o seu melhor mesmo, você tem esse reconhecimento natural e que isso pode abrir portas. E abriu. Com 1 ano lá, eu fui para compras. Que legal, cara. Com 1 ano. André, eu posso ser que as datas não estejam batendo, mas eu devo ter ficado uns 6 meses. E aí eu passei a ser o comprador da empresa, cara. Da gigante na época lá em Cotia. Sim. Comprava com a Juliana Alves. E aí, Ju? Comprava com ela, sabe aonde? Não sei se você vai lembrar. Na Rei Parts. Rei Parts. Do Gilmar. Se fosse dos Parts, é Rei Parts. Rei Parts, cara, eu comprava com ela. HT, Cofran e tal, as paralelinhas, comprava com ela. Foi ali que eu conheci a Ju. E beleza, e é uma amizade também que, cara, 20 anos atrás. E aí eu passei a comprar, passei a entender que, por exemplo, pô, eu tenho um fornecedor A, um fornecedor B, comparo os preços, que essa era a regra. Beleza, vou pegar com esse cara aqui que tá mais barato. Mas esse cara tem 2 itens aqui que tá mais barato. Então o que eu faço? Eu desmembro o pedido? Aí eu falei, pô, e se eu tentar fechar tudo com esse cara aqui? Mas isso foi insight, não foi assim. Sim. Mas eu falei pra otimizar. Ô Ju, deixa eu te falar, tem 2 itens aqui que não tá batendo. O seu valor tá um pouco mais caro. Se eu fechar o pacote aí, você não consegue cobrir? São 10 pares, pô, do Pisca aí do Golbola. Não dá pra mandar? Aí ele ia lá. André, dá pra mandar. Top. Ah, beleza. Pô, vai vir de um fornecedor só. Porque eu tinha que levar o pedido pro dono da empresa assinar. Sim. Aí eu falei, putz, cara, eu vou ter que levar o pedido do fornecedor A, do fornecedor B, do fornecedor C. Quer saber? Eu vou mostrar as cotações pra ele. Falou, eu fechei tudo com esse cara aqui. Me entrega amanhã. E todos os preços que estão aqui são os melhores preços entre esses fornecedores aqui, ó. Beleza? Pode ser? É isso aí? Pode. Então tá bom. E aí, cara, fui aprimorando isso. Beleza. Aí fui me conectando com os fornecedores, cara. E eu falo, André, eu falo até hoje, que o relacionamento entre o fornecedor e o cliente no modo profissional tem que estar muito conectado, tem que ser muito parceiro, tem que jogar limpo, tem que agir com a verdade e falar, meu, tenho isso, me ajuda aí. Ou se você não pode, chega até aqui pelo menos, um exemplo. Não consegue? Tá bom, vou te dar essa oportunidade aqui, no próximo eu vou te cobrar, beleza? Pra te fortalecer aí. Então eu entendi que eu tinha que me conectar com esses fornecedores, porque eles iriam me trazer resultado que eu precisava lá dentro do negócio. Porque eu precisava mostrar, porque eu tinha concorrência. O meu time comercial lá embaixo, eu nem tinha essa leitura, mas... Porque o markup quem colocava não era eu. Sim. Era o dono. Então ele colocava lá o markup dele lá e beleza. Se o time comercial falava assim pra mim, pô, André, esse produto aqui tá caro. Deixa eu te falar, tá com a margem tal. Nossa, cara, tudo isso? Eu falei, então, eu paguei bem, eu paguei barato, mas essa rentabilidade aí não eu coloquei não, cara. Não, porque o concorrente tá vendendo tanto. Eu fiz o meu, cara, mas... É, o concorrente tá mais barato. Falei, putz, cara, tenta falar com o chefe aí, então. Porque a margem é ele que põe. Ele põe por categoria, ou por marca, ou por linha. Eu não consigo ter acesso a isso. Mas você pode ter certeza que eu busquei o mais em conta. Tá. Beleza? Bom, lá você acabou ficando uns 6, 7 anos. É, eu fiquei uma jornada lá de 6 anos. Onde é que nasceu a ideia da FU, cara? Porque a FU, ela é um negócio diferente dos outros, né? Acho que já cabe até uma oportunidade de você emendar aqui com da onde saiu a ideia da FU, ou seja, da ideia à concepção. E principalmente o que é a FU hoje. Uma galera que ainda não conhece a FU, ainda não sabe o que a FU Parts faz ou deixa de fazer. Mas nessa época você teve a ideia da FU, você dimensionou isso. Como que surgiu esse negócio em si? O cara sai de um balcão, ele abre outro balcão. Sim. É isso que acontece. É isso aí. Uma empresa fecha, abre em 3, 4 balcões. Ou o cara sai de um balcão, ele abre. Ainda ontem, um empreendedor, Minas Gerais, um comprador, amigo meu, me ligou e pra dizer, rapaz, não te contei, mas saiu de tal lugar, montei meu negócio. Falei, nossa, mãe, isso aí foi quando? Porque semana passada eu tava falando tava aí contigo. Com você? Não, foi muito assim, foi muito rápido, tal, mas saí, não deu negócio lá, saí, já montei meu negócio. Olha a foto, mandou a foto. Hoje ele já mandou toda a documentação pra mim, ou seja, então é isso. O cara sai de um balcão, ele acaba montando outro balcão. Sim. Até porque é o seguinte, cara, eu vou continuar onde eu tô jogando bola.
né? É o que eu sei fazer, é onde eu sei jogar, é onde eu conheço pessoas, tenho minhas conexões. É daqui que eu vou tirar meu sustento. Mas no teu caso, você não montou um balcão. Não. Né? Você montou um depósito, vamos dizer assim. Um depósito, relativamente um depósito comercial. Na verdade, você montou um pulmão comercial. Mas me fala primeiro assim, né? Quando é que surgiu a ideia, né? A concepção, não. O negócio vai ser esse. Ok? E me fala um pouquinho da FUL também. André, foi bom você ter pegado esse link do sai de um balcão, monta outro balcão, Sim. que é um padrão. Uhum. Aquele empreendedor, ele vê aquele negócio dando certo com o chefe dele, ele fala, cara, vou montar também. Eu tenho um relacionamento, existe uma clientela que eu também tenho aqui que se relaciona comigo, por que não comprar comigo ao invés dele? Esse é o pensamento de todos. É isso aí. Ou vamos dividir essa pizza aí, né? Então esse é o pensamento. É normal, é natural. Pode ser que ali surja um cara visionário, que ele conseguiu montar um balcão e fez uma estratégia diferente que o colega, a empresa onde ele trabalhou não teve, declinou e ele atropelou. Aconteceu isso muitas vezes. Em alguns casos de autopeças que eu já pesquisei. Como que esse cara surgiu ali? Era ex-funcionário e tal. E a empresa que ele trabalhou nem existe mais e tal, mas ele deu certo e tocou o negócio. Falou, caraca, que top. Só que aí, André, quando eu saí dessa loja, eu fui trabalhar numa importadora em São Paulo, lá na Zona Norte. Certo. Uma importadora de 70 anos de mercado. Uma importadora que colocava dinheiro na frente daquela marca de faróis originais lá. Colocava. Aqui, ó. Me entrega quando você puder. Tá. Beleza? Sabe o Antônio? Antônio Toninho? Sim, Hoje. Sim. Então, pronto. Ele era gerente lá. Ok. Junto com... Tinha um japonês lá, o Seu Domingos. Gente bonita, o Seu Domingos. Era uma empresa muito forte mesmo. E aí, quando eu fui convidado pra lá, morava em Cotia, lá pra Zona Norte. Falei, nossa, cara, vou aceitar o desafio. E aí, como eu tinha a experiência da iluminação, farol, lanterna, e a necessidade deles lá era essa linha, caiu, deu certo. O dono, antigo pra caramba, quando eu falei pra ele, que falou, olha, não, eu já compro dessa fábrica, através desse varejo aqui, ó. Porque esse varejo é um varejo muito grande lá onde eu estou. Então, então você já tem relacionamento com esses caras? Então você já conhece. Top. Fala com o gerente aqui. Beleza, deu certo. Fui pra lá. Fiquei 2 anos lá. Aprendi muito. Eu tive contato, por exemplo, com o mercado internacional, porque eles importavam da China, importavam da Argentina. Então eu tive aquele contato. Falei, caramba, olha, é um negócio muito mais além do que eu... das marcas nacionais. Mudou o padrão também, né? Você estava dentro de uma loja de grande volume naquele momento, mas você foi para um outro padrão, ou seja, com um volume completamente diferente. E aí eu fiquei lá por 2 anos. Foi uma mega experiência. Aquilo ali me abriu muitas portas. E aí eu fui convidado, neste período, para voltar para lá. Para a loja de Cotia. Só que num outro nível. Com essa experiência e tal. Não é à toa que eu ia entrar como prestador de serviço. Para emitir nota e tudo. Para desenvolver um trabalho melhor de compras lá, porque a empresa não estava crescendo, etc e tal, e o dono de lá entendeu que talvez a equipe de compras dele está comprando errado. Então, talvez com essa experiência que o André tem, acho que vai dar bom. E foi o que aconteceu. Com trabalho em conjunto, obviamente, a gente dobrou o faturamento daquela empresa. Desenvolveu tudo. Inclusive, minha esposa também trabalhou comigo lá. É mesmo? Não sabia. Ela trabalhou comigo lá. Foi uma das... Por muito tempo lá. Se conheceram lá? Não. A história de como nós conhecemos, cara, deixa essa parte pra ela. Então tá bom. Vou fazer um podcast com ela? Deixa essa parte pra ela. Deixa um corte com ela em branco e preto e fala pra ela. E ela vai te contar como foi. Mas lá... Nós tivemos esse contato, mas não tínhamos nenhuma relação, era mais contato profissional. Eu cuidava ali de compras e ela de vendas, e ela falava, cara, eu tô precisando de... Na época vendia muito auto center, né? Pneu, capota marítima, acessórios para picape, sabe? Puqueco, essas coisas. Beleza. E aí, fui lá para ajudar a contribuir com essa evolução da empresa.
Top. Fizemos um excelente trabalho lá em 2 anos. E aí, cara, depois desses 2 anos, eu comecei a perceber um movimento diferente do proprietário. Ele saindo fora. E aí, alguns gaps aparecendo. Ele investindo em alguns pontos e faltando aqui. Falei, caraca, todo o trabalho que a gente tá fazendo vai dar ruim aqui. Aí, ali foi o primeiro insight. Falei, cara, vai dar ruim aqui. E eu não estou mais me conectando com essa operação aqui. Beleza. Quando chegou abril de 2015, a Full, cara, de outubro. O Júnior trabalhava lá também, tá certo? Prestador de serviço e tal. Não tinha nada a ver, nem tinha contato quase com ele. Ele trabalhava mais externo. Fomos almoçar um dia e a gente trocou esse papo. Cara, você tá percebendo o movimento da empresa e tal? Cara, eu não tô mais conectado aqui. Só que assim, cara, eu vivi isso por, 8 anos. Né? Então, eu acho que o caminho vai ser esse daí. Mas aí eu falei assim, poxa, mas eu não posso fazer igual. Eu tenho que pensar em alguma coisa diferente. E aí, de abril até meados ali de junho, julho, a gente foi trocando muita ideia. Região, oportunidade, quem estava ali presente naquela região, quem não estava, quem estava saindo. Eu falei, cara, a gente tem uma oportunidade gigante. Olha só. Aí a gente desenhou isso. Sim. Existe essa demanda, Cotia é gigante. Aí tem as cidades no entorno dele. E quem que tá atendendo esse cara? Ele atendendo mal. Ou nem atendendo. Então, beleza. Top. Só que essa parada de balcão, monta balcão, a gente foi na contramão dessa parada, André. Foi. Eu fui na contramão, literalmente na contramão. Eu não fui lá, vou montar, e é um balcão, tenho peça aqui atrás, você pediu, eu te entrego, venda, não. A ideia era fazer um atendimento online, telefone, o WhatsApp era bem fraco, o Nextel era muito forte. Nextel, tem aí, tá? Nextel era muito forte. E aí, desenhamos o negócio. O que foi desenhar? Foi falar, onde que vai ser a sede? Aí, o pai do Júnior, finado Sr. Rubens, que eu tenho uma gratidão imensa por ele, tinha uma gráfica lá na cidade de Vargem Grande. E ele falou assim, Júnior, André, tá aqui o espaço para vocês começarem o negócio de vocês. Cara, era uma sala, talvez pegando aqui e ali. Tá. Beleza, era essa sala. Cara, vamos montar um negócio. Preciso de computador. Meu irmão era da área. Tem um computador pra me doar, não, cara? Tá, não, tenho aqui, vou formatar e te mando. Beleza, mandou. Ô, Adam, preciso de uma impressorinha aí, cara, não tem, não? Não, tem uma aqui e tal. Mandou, beleza, porque eu precisava imprimir os pedidos, né? Sim. Beleza. Isso já instalado lá. Aí eu vou voltar um pouquinho. E aí quando foi chegando junho, julho, tava desenhado, André. Aquilo que eu te mostrei, não sei se você lembra, cara. Eu levei uma apostila. Sim, eu lembro. Onde a capa era full partes. E aí eu falo assim pra você, ó. Região. Vou atender isso. Existe essa demanda aqui. Quem que atende hoje atualmente? Esse cara. Mas ele tá fazendo um trabalho bom? Não está fazendo. Mas é a sua concepção? Não. É pesquisa com os próprios clientes. Ok. Quem são os parceiros inicialmente que você precisa? Aí coloquei lá. Você, o Sérgio lá em São Bernardo, enfim, coloquei esses caras que eram referências. Eu não fui muito pros regionais, eu fui mais para os grandes, porque eu falei assim, os grandes têm tudo para me atender. Então, se ele tem tudo para me atender, eu consigo fechar ali, porque eu precisava, por exemplo, André, atender o cara 100%. A ideia não era atender o cara, eu quero o farol, mas eu quero a grade. Não, grade eu não trabalho, cara, só trabalho com farol. Não, a ideia era, cara, eu tenho grade, farol, para-choque, linha de acessório, geral, retrovisor. Ah, quer borracha? Tenho. Ó, tá sem calota? Tenho também. Porque eu contava com o estoque do André Almeida e com o estoque lá do... Nessa linha, né? Com o estoque lá do Renato, lá na Vila Anastácia. Sim. Contava com esse estoque, porque, pô, ele consegue me atender em tudo ali. Então, se eu conseguir um crédito lá, eu não vou falar não pro cliente. Eu vou conseguir atender ele. Beleza, aí fomos lá e apresentamos. Aí cheguei lá pra você, tá? Top. André, acreditou no projeto. Fui em todas elas. Todas, André. Todas, sem exceção, bateram nas minhas costas e falaram assim, ó, vai. Vai que vai dar certo.
se você tá convicto de se isso aqui que tá no papel realmente é o que você vai colocar em prática lá, não tem por que dar errado, cara. Não tem. Tem um detalhe importante aqui, vale fazer um adendo. É aquilo que eu falei, né? O cara sai de um balcão, ele monta um balcão. Qual que é o primeiro pensamento dele? Preciso de um ponto, preciso comprar um estoque, colocar um estoque. Exato. Ele não faz uma análise de mercado. Ele não faz uma análise SWOT. Ele não consegue trabalhar aqui. Aí quando vocês chegam na mão com um book, isso e aquilo, até para quem tá olhando para aquilo, é difícil até de falar alguma coisa. E por quê? Porque você não tá nem acostumado a encontrar um empreendedor naquela época, naquele momento. Era muito difícil você encontrar um empreendedor que viesse falar com você e que tivesse tão bem preparado como vocês estavam. Ok? Hoje você encontra alguns, mas tem muita gente ainda fora do radar. Ok? E aí, é claro, vai ter mais dificuldade para abrir o negócio, vai ter mais dificuldade. Eu posso dizer até por mim, por exemplo, quando nós montamos o escritório, nós tínhamos muitas informações que eram importantes, eram relevantes, e o que a gente gostaria de atender e trazer como alguma coisa que fosse especial para um grupo que tinha uma carência grande. Ok? Nós fazemos isso até hoje. Mas nos faltou muitas informações. Ok? E é claro que tem muita coisa que você vai aprendendo com o tempo também, vai melhorando com o tempo. Na operação. Sim, na operação. Até porque, assim... Pneu, carro rodando. Uma das coisas difíceis pra caramba é você trabalhar com, sei lá, com 16 políticas diferentes, distintas. Entende? Então, assim, é um dos desafios que claramente a gente absorve hoje. Mas naquele momento, não foi algo que a gente pensou. Né? Não foi algo que a gente analisou. Apesar de ter construído um modelo, muito meio que just in time, mas ter construído um modelo naquele... A minha ideia principal era criar um ecossistema, isso foi feito, ok? Tá lei, tá pronto, tá montado. Agora, você pensa até a página 1, página 2, dali pra frente é bem isso, né? É vivendo, é trocar o pneu, o carro andando. Então... É isso aí. Trocar o pneu, carro andando, já me falaram assim, você pula do penhasco e constrói o paraquedas. Se tudo correr bem, chega lá embaixo. É isso aí. Não se esborracha. Mas enfim, prossiga. Aí você chegou e me mostrou aquele calhamaço. E aí, beleza. Aquilo nos deu, assim, muita energia, André. E eu vou fazer um adendo aqui. Um fornecedor me falou não. Ele disse não. Não agora. Depois em off você conta quem é, que agora eu fiquei curioso, hein? E esse não me ensinou muito hoje no meu setor administrativo. Sim. O não era para me ensinar de que eu não estou aqui para fazer negócio com aventureiro. O projeto é lindo, mas eu preciso ver na prática. Então era aquele tipo de empreendedor que... Pé no chão... Né? Também talvez não tivesse tanto conhecimento assim de quem era vocês ou não. Mas mesmo assim, André, mesmo dizendo para ele assim, cara, eu preciso de você e a minha proposta é comprar inicialmente à vista. Não quero nem crédito, nem posso administrar isso porque eu não tenho um puto no bolso. Eu vou ter que administrar o seguinte, eu vou ter que vender aqui, receber do meu cliente, comprar com você, ir lá pegar o lucro e isso juntando. É isso que eu vou fazer, essa vai ser a real. Enfim, me ensinou, fiquei 1 ano sem comprar desse cara. E isso surgiu muitas dificuldades, porque os meus concorrentes compravam dele, ele tinha um preço muito competitivo e tal, então eu tive que rebolar, cara. Às vezes, para atender um pedido com 10 itens, era 5, 6 fornecedores para mim comprar. Porque eu tinha que baixar meu custo ali para ter uma rentabilidade legal. Eu falei, essa é a margem, vai pagar o meu transporte, vai pagar a minha entrega, vai pagar o meu... a minha despesa ali operacional, minha nota fiscal e tal. Beleza. Aí... Top. E aí fomos pra cima. Voltando agora a falar do lugar, onde era a gráfica, lá do pai do Júnior. Montamos o negócio lá. E aí conseguimos tocar o negócio de lá por 3 meses. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 4 meses, André. Deu 4 meses, André. A gente sofreu um assalto. Poxa. A gráfica lá... Sofreu um assalto. Não me lembro desse episódio. Sofremos um assalto. Mas por quê? Aí vai linkar com aquilo que eu nunca usei aquela questão negativa. Falar assim, vamos desistir. Então, naquele momento, quando aconteceu tudo aquilo, poxa, levou aquela impressora doada, aquele computador literalmente doada. Adam é o meu irmão, né? Doada. E aí eu falei, caraca, Júnior. Aí levaram cheque e tal. Cheque, putz, na época eu trabalhava muito com cheque.
Enfim, falei, Júnior, é o seguinte, amanhã é um dia novo. Amanhã a gente tem que rebolar. Vamos pegar um celular, vamos pegar o seu celular, na verdade, o seu Nextel aí, vamos ligar para todos os clientes, contar do episódio e vamos tocar o barco. Eu vou arrumar um computador novo, arrumar uma impressora e a gente vai tocando. Bum. Já era. É isso, é isso. Então, assim, cara, aconteceu em fevereiro, no dia 2 de fevereiro, cara, estávamos tocando barco. Aquilo não desmotivou, aquilo não foi um balde de água fria, aquilo não tirou a gente da rota, daquela convicção de que a gente tinha de fazer aquilo ali, fazer a diferença. E aí eu fui muito pelo lado do relacionamento. Então eu tinha esse relacionamento com o cliente, confia em mim, compra comigo que você vai ver, eu vou te entregar. E eu vou te entregar e vou te surpreender. Então, André, a gente rebolava. Tipo assim, eu falava pro cara, vou te entregar hoje no final do dia. Aí se esforçava pra entregar até meio-dia. Ó, aí, tá vendo? Prometi à tarde, cara. Meio-dia. Top. Conto com você na próxima necessidade aí, beleza? E isso foi construindo isso. Que legal. E aí foi aumentando. Então fala pra gente agora, né? O que é a FUL hoje? Né? Ela tá basicamente no mercado de reposição automotiva, claro. Mas o que ela é, qual é o modelo de negócio, como ela atende, que cliente ela atende, qual é o propósito? A FUL Partes, ela é uma distribuidora de peças automotivas, é isso aí, certo? É uma distribuidora, para a galera saber o que é de fato, aquele termo direto e reto. Mas como a gente faz isso, esse é o segredo da FUL Partes. O como a gente faz. Distribuir peça, muita gente faz isso. Mas o como é o grande segredo da FUL. E esse como a gente teve que construir ao longo desses 10 anos. Outubro agora, a gente faz 10 anos. 10 anos, uma década. E a gente foi construindo esse como ao longo dessa jornada, porque era o único meio, André, que eu enxergava que a gente poderia se diferenciar do mercado da forma que estava sendo atendida naquele momento, naquele ano, naquela fase. Eu sei mais dos concorrentes do que eles mesmos, André. Não na parte maliciosa, não, claro que não. Mas eu falo assim, de conhecer com quem o cara compra, como ele compra, qual a forma que ele atende, como que é o time dele. O time dele é treinado. O time dele, se quer, fala, ó, se apresenta e pergunta o nome. E aí eu comecei a entender, caraca, a galera não faz isso. Mas isso é o básico. Hoje eu posso falar que era um diferencial, mas era o básico. Eu não podia falar pro meu time assim, cara, isso aí é um diferencial nosso. Dar bom dia, perguntar o nome. Mas era um básico. E aí eu fui entendendo esses gaps aí, essas oportunidades. Falei, cara, o mercado trabalha dessa forma e tá dando bom. Então, se eu der um upgrade nisso aqui, turbinar isso daqui de uma forma diferente, tem tudo para dar certo. Então hoje a gente atende diferente, André. Tá. Atende. O teu principal cliente hoje é o funileiro. B2B e o B2C. E o B2C. Isso aí. Agora, o B2C você faz, né, de forma digital, ou seja, você trabalha com os marketplaces, é isso? No B2C? Também. Tem atendimento direto? Tem atendimento direto. Por recomendação. Então, esse é o detalhe, porque você também não tem balcão. Ou seja, é alguém que indicou e que acabou encostando lá e comprando. Exato. E eu sei também que isso acontece constantemente. Direto você tem cliente lá, lá no teu galpão. Ou porque ele veio por indicação mesmo, por alguma recomendação de algum funileiro, ou hoje é um seguidor da empresa. É um cara que acompanha lá nas redes sociais. Até porque a rede social de vocês é bem forte, né? Então. E agora com o trabalho que vocês estão fazendo também com o Brunão TBM, enfim, o trabalho que vocês estão desenvolvendo agora, ele é um trabalho de comunicação. Exato. Ele fala, ele atende, ele tem aderência, ele é divertido, é descontraído, tem novidade. Então o cara não fica naquela coisa maçante, é só isso, pronto, acabou. Não. Ele tem o que eu gosto de ver. Cara, tem uma galera que segue a gente e segue como se fosse um episódio. Então, prazer. Sou eu, cara. Meu, o que vai rolar hoje? Eu sou o cara que vai rolar hoje e tal, entendeu? E aí vem as ideias assim, André. Às vezes eu tô negociando lá. Esse dia eu tava falando com um parceiro lá que levei muito tempo pra falar. E aí o Bruno falou, cara, o que é isso? O que você acha disso aqui? Mas de que forma que você vai falar isso aí? Assim, assim, assado. Aí eu tenho um hábito, não vou fazer aqui, mas eu tenho um hábito. Lá tem um vídeo, inclusive, meu que fala assim. Aí eu bato na mesa e falo, pronto. E o Bruno também tá usando isso daí. Cara, vamos dar um up nisso aí que você falou. Vamos mostrar dessa forma. Pá. Mas que horas? Agora, pega o microfone. Põe aqui o microfone, vamos lá. Vai ser onde? No corredor? Vai ser na minha sala? Vai ser aqui junto do time comercial? O frango amarelo. É isso aí. Então, isso pra gente
vem fazendo muita diferença. É como se estivesse dando vida. A Full Parts, ela tem vida e a gente acaba usando a rede social para mostrar esse bastidor de forma cômica, é óbvio, mas muito profissional. Sim. Percebe que ali a gente fala das marcas, dos parceiros, reposição, mostrar que a gente tá operando aquilo e cada vez o volume vem aumentando devido todas as estratégias, todo o trabalho que vem fazendo. Não, legal. E, cara, assim, de verdade, é uma descontração com informação. Porque o cara que suga dessa fonte, principalmente o seu cliente direto, ele tá vendo o que ele precisa, ele tá entendendo, ele tá tendo uma aula divertida, como foi no caso daquele story hoje. E ao mesmo tempo, cara, ele tá descontraindo, tirando um pouco o peso da rotina diária dele, enfim, cada qual sabe o peso que carrega ali do seu dia a dia, né? Exato. As suas dificuldades e tal. Então, assim, aquele é o momento do alívio. É aquele momento do cara, deixa eu dar uma paradinha pra dar uma respirada, aí dá uma respirada, dá uma olhadinha aqui, dá 2, 3, meia dúzia de gargalhada. Eu tenho a sensação de que isso gera dopamina no cara. É isso aí. Ok? E ele vai pra guerra de novo. E no time, cara. E no time, você acha certeza. que o time, por exemplo, não chega lá borocochô em algum momento, porque, sei lá, briguei com a mulher e tal, ou tá a pé da vida com uma venda que não rolou, que o cliente deu uma negativa e tal. Acaba acontecendo de alguma forma ou outra, né? E aí você traz isso, essa energia pra abastecer o cara. Fala, deixa eu te falar, isso é normal, tá? Se abastece aqui e vamos pra cima. Sim. O posto tá aqui. É isso aí. O posto tá aqui. Não, assim, cara, parabéns mesmo, porque falávamos disso há alguns anos atrás, né? Tocávamos nesse assunto alguns anos atrás, compartilhávamos algumas experiências que já haviam acontecido, que tinham sido de sucesso, tinha sido muito legal, mas parece que verdadeiramente, cara, vocês encaixaram isso com maestria. É como se vocês já fizessem isso há muito tempo. Foi sabe? bem isso, André. Muito natural, cara. Por isso que eu falo que isso daí foi providência divina, porque assim, eu fui literalmente construindo isso junto com meu sócio na época, construindo um pensamento e colocando em prática. Construindo um pensamento e colocando em prática. Porque nós não podíamos esperar muito tempo. Não dava tempo de respirar. Tinha que fazer acontecer. É isso, cara. E aí a gente foi colocando energia. E o negócio veio aumentando. Pô, legal. Fábricas bateram na nossa porta e tal. E a gente apresenta para ele o modelo de negócios e todos, André, sem exceção. Todos que entram lá na FUL, diz assim, ó. Eu nunca vi algo parecido. Pode ser que eu não tenha ainda ido lá visitar, mas algo parecido, não. Na questão ali do estoque, do operacional, de como a gente atende, tem aquele controle ali de fazer um remarketing, né? Não é só aquele automático. André, tudo bem? Sim, eu tenho um farol, custa tanto, tá bom? Obrigado, valeu. Pum. Não. E aí, André, como é que você tá, irmão? Sim. Como é que estão as coisas? Sim. Entendeu? Sim. Pô, de novo você aqui, que legal, cara. Fico feliz por isso. E a sua filha, cara, já tá do lado já tá do lado dos pilotos de avião? Como é que tá? Nossa, André, você lembrou disso? Sim, pô, você falou lá que você tinha mudado pra Jacareí, lá pra Jacareí, né? Foi. Pra ela estudar. Eu lembro disso, pô. Você tava super feliz lá. Inclusive, acho que você gostaria de voltar pra lá e tal, não é isso? Sim, gostaria. Já como era, gostaria, cara. Já me conectei. Então, falando sobre o seu farol, eu tenho lá. Quer que eu te entregue ou você vai retirar agora? Sim. Eu só não quero que você abra curso de venda por aí. Porque a gente pode perder uma fatia do mercado interessante. E eu quero voltar pra Jacareí, eu preciso rentabilizar. Curso não, cara, mas se tem uma coisa que me alimenta, André, é o conhecimento, cara. Eu não consigo, a Karen me acompanha. Às vezes eu tô fazendo alguns trabalhos fora da empresa, lá normal, né, de quem empreende, e pergunta pra ela, eu tô ali, ou vendo um vídeo ali sobre algum tipo de ensinamento, práticas, conceito, comportamento, emocional, tudo que hoje eu quero trazer para o meu time interno, para que meu time também tenha esse contato, porque eu não vou construir, não vou ampliar o meu negócio ali se eu não tiver um time engajado, se o time não falar assim, pô, tô com você mesmo, porque eu entendi o que você quer, e esse é o seu sonho e eu vou viver o seu sonho, por enquanto, mas eu vou viver o seu sonho junto com você. Uma das minhas perguntas era a propósito, você tá respondendo para mim. Uma das minhas perguntas era a propósito, tá respondendo para mim.
Então, acho que essa ânsia de agregar valor, de construir, de contribuir. É isso aí. O que eu quero deixar no coração dessa galera? Das pessoas que já passaram pela FU, das pessoas que tiveram a oportunidade de me conhecer. Eu não quero que eles me conheçam ali como o cara acelerado, o cara que quer tudo pra ontem, o cara que não pode ouvir não. Não, porque eu não sou esse cara. Né? Mas eu sou aquele cara que, de uma certa forma, eu mexi com ele. Disse assim, olha... Isso daqui vai transformar a sua vida até lá na sua casa. Com a convivência com a sua esposa. Com o seu filho. Bom, você falou aqui da FU, então a gente entendeu aqui o propósito da FU, qual que é a situação atual da FU, para quem que ela vende, como ela funciona, falando do marketing que é sensacional e tal. Mas e o empreendedor, André? Né? Qual é o próximo passo? O que é que tem aí dentro que você está pensando, está construindo, já está fazendo ou vai fazer? O que é que esse empreendedor tem de latente acontecendo no momento? André, existe muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Tem a parte do conhecimento, da contribuição intelectual e prática com o meu time. Isso está acontecendo ali. Então, o que é isso? Proporcionar conhecimento para o time, para que eles possam performar. Ponto. Isso é o que está acontecendo. Legal. Paralelamente, existe um projeto de expansão. E esse projeto depende da minha arquiteta. Sei. Minha arquiteta. Sei. Para quem que é arquiteta aí, Karen Jimenez. Então, esse projeto ela está desenhando. Essa expansão. O que é essa expansão? É um prédio. Ó, isso aí é off, hein? É um prédio novo. Pode ficar tranquilo, não tem ninguém nos ouvindo. É um prédio que, se Deus quiser, a gente vai construir para ampliar nossa operação. Legal. Porque o intuito agora é nos relacionar com o mercado internacional. Certo. Inclusive, não sei se você acompanhou, os meninos não fizeram contato com um cliente na Califórnia. Eu vi. Em Orlando. E mandamos produto pra lá, cara. Pois é. Mandamos pra lá. O Bruno tava igual um doido correndo atrás da logística disso daí. Cara, mandamos pra lá. Aproveitamos uma oportunidade que tinha um parceiro desse cliente lá em Orlando. Cara, ele tá vindo pra cá amanhã. Manda esse produto pra mim lá que ele vai me trazer na mala. E ele tá levando, tá viajando. Possivelmente chega aí sexta-feira, porque é 8 horas de viagem até lá. Legal. Possivelmente chega lá sexta-feira. E aí, obviamente, que a galera vai ver, vai acompanhar, porque com certeza ele vai postar, vai agradecer, vai marcar. Então a VU tá indo lá pra Orlando. Sim, torcemos. Né? Tá indo lá pra Orlando. Então, assim, isso é só um pinguinho de tudo que a gente vem construindo. Mas eu entendi que o relacionamento com o mercado internacional é importante. André, você sabe que eu vendi muito pra Bolívia, vendi muito pro Chile, vendi pra Argentina, vendi pro Equador, vendi para o Uruguai. Esse mercado, ele consome muito. A frota dos carros, se a gente parar para pensar aqui, por exemplo, Bolívia, a frota do carro na Bolívia é Volkswagen e é a linha 87. Caramba! Eles consomem demais. Fusca ainda, Fusca Brasília, Gol, toda a linha, aquela linha 87 do Golzinho, o Golzinho quadrado. Sim. Né? Eles consomem demais. Como eu falei aqui, a linha Chevrolet antiga também. Enfim, é um mercado muito, muito consumidor. Quando você desce aqui para Argentina, Chile, a idade dos carros já começa a modernizar mais, né? Sim. Lá para cima não, né? Na Bolívia, enfim, Bolívia, Peru, são carros mais antigos. Ok? Equador. Então, Bolívia, Peru e Equador, uma frota mais antiga. Ok? Chile, Argentina, Uruguai, aqui embaixo, uma frota já mais moderna. Legal. Ok? Alguns grandes fabricantes também com fábricas na Argentina. Sim. Então, isso também, né? Uma economia agora bem melhor. Né? Já passou por um momento difícil, mas já teve auros tempos. Chile também já teve auros tempos. Então, assim, naquela base de uma economia mais pujante, mais agressiva, ou seja, mais dinheiro na rua, carros novos, fábricas, essas coisas todas. Já os países lá de cima, nem tanto, por uma condição que é natural. A própria Venezuela também. Hoje, na verdade, a gente não tem mais clientes na Venezuela, mas esses países que eu te falei, a gente já atendeu. Cara, pessoas assim, ótimas de relacionamento, boas pagadoras,
ok? Muitas vezes, quando elas vêm para o Brasil, elas já vêm relativamente com a grana, já faz o pagamento aqui, já manda para lá. O cara já te dá o caminho. Você manda aqui, você entrega para mim em tal lugar, vou entregar lá. Pá. Legal. Eu tenho hoje um grande parceiro que está no Mato Grosso e ele é da Bolívia, ok? Então eu mando a carga para ele pro Mato Grosso e aí depois ele tem uma logística dele que ele faz para a Bolívia, tem loja na Bolívia. Tem alguns parceiros em Foz do Iguaçu que também tem loja no Paraguai. Então a América do Sul, ela é um mercado muito grande para isso. E é aquela história, cara. O nosso mercado é um mercado muito resiliente, ok? Você tá com quantos anos hoje? 37. 37. Eu tô com 45. Cara, já, sei lá, em 45 anos, acho que já passei por umas 40 crises. Ok? Cada hora uma crise diferente. Sim. Muda o nome, mas sempre uma crise. Mas o mercado automotivo tá lá. Pujante, resiliente. O mercado tá bom, tá vendendo carro pra caramba. Legal. O aftermarket também tá indo bem. O mercado tá difícil. Não tá vendendo tanto carro assim. O aftermarket tá bom. E por quê? Porque o cara fica mais tempo com o carro dele, reforma aqui, arruma lá, tal. Então, dá aquela garibada. Mas era só para completar isso que você falou. Legal. Né? Tem a América do Norte, ok. Mas a América Central e a América do Sul, ela consome demais. Ela consome demais. E é claro, como a América do Sul está aqui, nós estamos aqui na América do Sul e esses países são fronteiras conosco em muitos casos. Sim. Vamos falar sobre isso. A gente alia uns contatos. Joga na sua mão alguns contatos. Eu tenho convicção de que vai ser legal pra caramba. Tem alguns fabricantes que eles já fazem essa exportação para lá. De lataria. Sim. Agora faz sentido o que você tá falando. Deles falam assim, a gente atende esse mercado aqui, ó. Falei, caramba, tem mercado para lá? Tem. Mercado para lá. Olha aí você tá validando essa informação. E além de ter, ele é carente, porque ele não consegue encontrar lá o que ele precisa. Ele precisa consumir daqui. E quando tem um canal, né? Sim. Canal forte, um canal que atende mesmo, que é parceiro mesmo. Tem facilidade para isso. Não é nada complexo, não. Mas dá pra gente falar um pouquinho disso também. Bom, eu falei pra você de novos projetos, cara, mas eu vi que você tá com dois novos tops aí também, né? Foi lançado essa semana. Me diz o que é isso, cara? De onde veio essa ideia? Qual é que é? Você vai estrear no Fashion Week? Como é que é essa história? Me conta um pouquinho disso. Cara, os últimos passeios que eu fiz com a minha esposa, minha família e tal, me fez observar bastante. Ela fala que eu observo tudo. Aonde que eu olho pro lado, vejo um galpão subindo, ela fala, para de olhar, olha pra frente. Ela tá aqui pra validar isso. E não é diferente nas pessoas. Eu percebo como as pessoas estão se vestindo, se comportando. E aí eu entendi o seguinte, cara, que as pessoas, óbvio, elas consomem aquilo que elas acreditam. Tá certo? Elas acreditam na marca. Seja uma marca sendo paralela ou não, paralela que eu digo assim, uma marca, que nem o termo que o pessoal usava, Paraguai, né? Vamos falar de uma marca aí de tênis muito forte e tal. Mas o cara pode ter também, mas obviamente que é 5, 10 vezes menor, mas não tem a mesma qualidade. Mas ele quer usar a marca. Porque ele acredita naquela marca. Porque ele tem pessoas, referências que utilizam aquela marca. Então eu entendi que as pessoas acreditam e usam e consomem marcas. Então, vindo desse conceito, o que a gente pensou? Vamos lançar um vestuário com algo mais moderno, mais discreto. Pegamos algumas referências de grandes marcas, obviamente, de camisa e tal. Falou, cara, vamos seguir essa linha aqui. Os caras estão dando certo, vamos copiar. Só que aí a gente vai ter que aprimorar aqui, vamos ter que fazer alguma coisa a mais. Legal. E aí lançamos. O projeto está sendo negociado junto a uma indústria, uma fábrica, a confecção. Então a gente vai apurar lá custos e tal, como que vai ficar. A gente quer buscar algo que realmente faça diferença para quem vai usar aquilo e falar assim, nossa, esse tecido aqui é diferente, cara. Muito legal. Nossa, e tá atrelado a essa marca. Então as pessoas vão usar assim, a Full, ela não só é boa na parte automotiva, mas na parte
do vestuário também. Você inventou uma moda. Então Então você a tá gente criando um dress quer code do automotivo. as pessoas usando, falando sobre isso. Que legal, dizendo que teve experiências. As pessoas que forem lá, tiverem experiências e dizer assim, dá esse relato dessa experiência que, poxa, foi um atendimento assim, diferente do que eu estava habituado. Eu compro, recompro e recomendo. Porque já tive problema e me resolveram. Não tive problema e me atenderam do mesmo jeito. Então, você se conectou. Então tá aqui. Então você pode usar a nossa camisa aí Fera, cara. que faz total sentido. Que fera. Já que você acredita nisso. Roupa, jaqueta, camisa, boné. Você trouxe boné aí também. Inclusive, esse boné aqui é um presente pra você. Ô, meu amigo. Aí. É um boné muito Que cobiçado honra, lá, cara. Que lá na honra. empresa. Que honra. Por muitos, tanto clientes quanto parceiros. Muito obrigado, O boné já viajou cara. o Brasil inteiro. Nós já mandou para um Muito parceiro obrigado mesmo. lá no Espírito Santo. Já mandei lá para Santa Catarina. E aí na feira que nós fomos recentemente, ele viajou lá para o Paraná também, esse boné. Legal, obrigado. E a galera partilha, né? Eles colocam, falam, ó, tô num rolê aqui com a família e olha o que eu tô usando. Cara, isso é muito legal. Cara, posso te contar uma coisa sobre isso? Claro. Né? Eu tô vendo aqui, eu tô achando que você vai fazer mídia tal e tal. Eu tô muito grato. Obrigado, cara. Obrigado de verdade. Me pega aqui na minha mão, muito obrigado. Porque o que acontece? Das vezes que eu tive lá, eu já vi. Nos vídeos eu também já vi. Cara, eu acho lindo, ok? Acho legal pra caramba. Mas eu nunca pedi um material desse pra nenhum cliente meu quando eu vi. Nunca. Porque eu entendo o seguinte, que você confecciona, você gasta, né? Porque esse aqui é um excelente material, um baita do modelo bem feito, bem costurado, você tem qualidade a peça, tal. Você gasta, você investe isso para você entregar para o seu cliente. Não para os amigos que chegam lá e ficam pedindo, porque você não faz para os amigos, né? Exato. Então eu não me atrevo, eu nunca me atrevi, né? Eu tenho um outro amigo meu, eu falei dele há pouco, do Eduardo. Ele também tem um boné que ele fez lá na loja dele. Eu tive lá, e tem alguns lá que ele faz pro cliente dele. E eu também não me atrevo. Ah, legal. E por quê? Porque eu entendo o valor que isso tem e pra quem isso vai. É. Então você tá me dando um boné aqui, cara, eu tô muito grato. Obrigado de verdade. Vai ser guardado com muito carinho e também usado com muita felicidade. Obrigado mesmo. Você falou da qualidade. Olha atrás aí, esse boné. Eu vi, cara. Ele eu vi. de 8 anos. Eu falei que a Full Parts esse ano faz 10. Ou seja... Gravado aqui, ó. Ou seja, esse boné tá lá Full Parts. na prateleira há 2 anos lá, esperando a sua cabeça para ser usada. Esse ano, se Deus quiser, legal, a gente faz cara. um Que de bênção. 10 anos aí. Que bênção, cara. Então o projeto do vestuário é isso, é trazer esse conceito, entendeu, bom? Andrezão? Ficou bom? É isso aí. Que massa. Obrigado, cara. Pô, fiquei muito feliz. Obrigado mesmo. Legal. Obrigado mesmo. Por nada, parceiro. Esse é meu. Agora, vocês podem doar outro. Esse daqui não. Esse tem um lugar certinho. Eu sou um colecionador de bonés. Eu já vejo tive- sempre, como eu sigo você, eu vejo você sempre nas corridas, Cara, nos eu seus passeios, e é sempre um bonezinho ali. Eu já tive muitos, né? Me desfiz de alguns, né? E agora, de uma hora para outra, cara, começou a crescer novamente a minha coleção. A minha esposa sabe que eu gosto. Então, vira e mexe, ela me presenteia com um especial. Ah, que legal. Quando nós éramos namorados, eu tinha um azul. Era um azul lindo, maravilhoso. Maravilhoso. Tinha uma estrela. Era a coisa mais linda do mundo, cara. E nós éramos namorados. E eu nunca mais achei aquele azul. Caramba. E um belo dia ela achou esse azul em uma loja e me trouxe de presente. E a hora que ela me deu o boné, até tinha um logo, não era a estrela, né? Até tinha um logo. E, cara, assim, pouco importa o logo. Era a cor azul, aquela cor azul de quando nós éramos namorados. Te remeteu ao algo Nossa, do passado. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Maravilhoso. A gente falou sobre isso nesse final de semana lá no museu que nós fomos lá dos carros e falamos isso. Os carros que mais mexem com as pessoas são os antigos, porque tem história. Tem história. A história. É o meu pai, mexe é o com meu as pessoas. tio, é o meu avô. Nunca tive a oportunidade do meu pai dirigir e eu estar do lado. Ele faleceu antes. Me conta esse segredo aqui. Você já dormiu atrás de um motor de Brasília?
Ah, quem tinha Brasília na época era o meu avô. Meu avô tinha uma Brasília. E do chiqueirinho do Fusca? E meu pai tinha um Chevette. Foi a época. Depois meu pai foi aprimorando, pegou o Passat. Chiqueirinho do Fusca você também não teve? Não. Quem teve foi a minha cunhada. Minha cunhada é apaixonada por Fusca. Meu primeiro carro foi uma Brasília. É mesmo? Eu nunca tive Fusca. E assim, até uma boa época da minha vida eu queria ter um Fusca, porque eu nunca tive Fusca, né? Falei, pô, eu queria ter um Fusca. E a minha filha mais nova, a Alice, ela gosta de Fusca. Caraca, meu. Doido, né? É que o Fusca agora ficou muito caro, né, bicho? Lá no museu, inclusive, tem um automático lá. É? Aí, ó. Ficou muito Foi caro. fabricado 5 só e tem um lá. Que coisa, cara. Eu vou visitar Sensacional, lá. mano. Depois você me passa o Sensacional. endereço, eu vou visitar lá. Quem o parceiro lá que acompanhou a gente mostrou tudo lá e falou, cara, é horrível pra dirigir, mas é automático. Legal. É isso aí. Cara, a gente tá ouvindo aqui, galera. A gente tá ouvindo um som atrás de nós. E esse cara é o Luiz Miguel? É, Luiz Miguel. Eu fiz um comentário lá no teu Oi, Luiz Insta e Miguel. é isso, cara. Oi. André, a base vem forte? Vem. Vem forte? Vem forte. Cadê o Luiz Miguel? Vê se o Luiz Miguel vem aqui pra Vem dar cá, um oi filho, pra com o gente. papai. Vem aqui, Luiz Miguel, dá um oi pra galera. Vem cá, corre. Vem aqui pra galera Vem cá ver, com o papai. ver o herdeiro. Vem cá, você quer É o mostrar cara que desenho? vai tocar Traz o aqui prédio da desenho. FU. É isso? É. Quem vai tocar é arquiteto e ele pode ser o supervisor É. de obras. Traz aqui, papai, ver. Deixa eu ver. É um Vem. carro? É um carro ou um prédio? Deixa eu ver. Lá vem ele. Vem, filho, Pode deixa eu vir, pode Tá. vir, cara. Deixa eu ver. Nossa, é um carro? É um caminhão do vovô? É um caminhão do vovô? Deixa eu ver, traz aqui na mesa pra você mostrar. Ei, O menino papai bonito, curtiu. hein? Olha! Olha aí o Luiz Deixa Miguel. eu ver. Nossa, aqui é um caminhão trucado. É esse que vai trazer mercadoria Ah, pra a mamãe fundo. tá ali. Você quer que a mamãe vinha? Eu não sei se ela quer vir aqui. Você quer vir, mamãe, aqui? É. O papai tá aqui, a mamãe tá ali. Aqui, ó. Pra você desenhar aqui, Luiz Miguel. Olha, filho. Luiz Miguel tava com a roupa da Ferrari lá no evento. Ele foi preparado. Quiseram tirar até foto lá, você acredita? Foi legal pra Karen caramba, parou lá, eu vi, posso cara. tirar foto com Eu ele e vi. tal. Falei, não sei, né? Deixa eu ver com o empresário dele pra ver se pode. Mas foi muito legal a Já visita faço lá. Era boleto, carro. Ficou uns 3 dias, nós fomos lá no sábado. Só carro. Porque era carro pra tudo que era carro, moto, né? Tem de Entendi. tudo lá. Foi muito bom, uma experiência muito boa, vale a pena. E aí, quando é que vem o irmão do Luiz Miguel? Hã? Você quer um irmãozinho, filho? Quer uma irmã? Já tem nome. Olha isso, que benção, Já tem cara. nome, né, filho? Que benção. É? Legal, cara. Vai lá com a mamãe. O Luiz Miguel tá daquele jeito assim, não é a mamãe. Vou pegar pra você. Pega, me dá meu desenho aqui. Vai lá. Me dá meu desenho. Leva lá pra mamãe. Parabéns, cara. Bom, é isso. A base vem forte nesse sentido. Andrezão, deixa uma mensagem aí, cara, pra galera, para outros empreendedores, ou uma mensagem que você possa... Cara, uma mensagem que você sinta no seu coração e que você possa lembrar dela daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, que você possa se orgulhar dela. Que seja uma mensagem que você queira transmitir pro mercado, uma mensagem que você queira transmitir pro Luiz Miguel e pros seus próximos filhos. Quando eles verem esse registro digital da tua história, me fala alguma coisa nesse sentido, tira alguma coisa do teu coração, mais alguma coisa aí do teu coração, manda pra nós. André, diariamente, a gente, de uma certa forma, a gente fala com o coração. Dentro do nosso negócio, você vê aquele colaborador evoluindo, crescendo, ou vê ele falhando, aí você vai dar aquele conselho, não como pai, mas como uma liderança. Alguém que quer ver a prosperidade dele, quer ver ele performar, quer ver ele subir de nível. Então, falo isso para o meu time e para os futuros jogadores desse time, porque se Deus permitir, esse time vai ficar um elenco muito grande, que seja o que for que você for fazer, André, faça, cara, como eu fiz lá, quando eu fui limpar o banheiro e limpei como eu limpei na minha casa. Da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Sensacional. Então, independente do que você estiver fazendo, se você é o faxineiro ali
daquela organização, se você é um gestor, se você é um líder, faça, cara, como se estivesse fazendo para você. Empreenda dentro do negócio que você está inserido, porque o seu futuro pode ser traçado pelos seus comportamentos no ambiente que você está hoje. Que fera, irmão. É isso, cara. É isso. Ó, Andrezão, como é que a galera te acha? Como que a galera acha a Full Parts na rede social? Deixa o arroba aí pra gente. A gente vai colocar isso na descrição do vídeo, mas nada melhor que você falar pra gente aí qual que é o arroba da Full. Hoje o nosso meio de se comunicar com os clientes, obviamente, a gente tem o Instagram, né? Claro, o Instagram hoje eu acho que ele vem muito forte. Mas temos o projeto, né? Full TV aí rolando. Verdade, cara. Full TV. O projeto Full TV, brevemente, é assim. O que a gente entendeu, André? Que as pessoas têm sede de informação. Sim. E hoje eles usam um recurso do YouTube para buscar. Às vezes até mesmo antes de tomar uma decisão de compra de algo. Às vezes o marketplace ali até mostra aquilo em fotos, detalhes. Existe uma descrição, mas nada mais do que uma pessoa pegando aquilo e mostrando a forma que faz, como faz e as experiências que já teve. Sim. Aquilo ajuda a pessoa a tomar a decisão. Que é do qual você já tem feito já há um tempo já, mas agora você vai dividir um pouco isso, é isso? Agora, o YouTube vai ser para mostrar os bastidores de uma empresa que de fato é diferente, que não é uma autopeças comum, generalista, é só mais uma. Não é isso. Okay. O senso aqui também não é de poder, não é isso. Mas é algo que está atrelado a princípios e pessoas. Então, ser o melhor para alguém. Ser sempre melhor para alguém, para o próximo, para a família, para aquele time que está no seu entorno, ele seja melhor para ele. Então a empresa ela vende esse conceito porque ali a gente está vendendo um produto, ok. Sim. Mas a ideia é vender uma solução, vender uma experiência, vender algo que jamais ele já teve contato com aquilo. E o nosso mercado, por mais que ele é resiliente, ele está nesse automático. Ele tem esses atendimentos superficiais. Sim. Então, a gente foi naquela contramão de falar assim, cara, eu vou tratar esse cara aqui como talvez nem na casa dele ele é tratado. Ou talvez ele não trata a companheira dele assim. E talvez aquilo, se fizer sentido para ele, vai tocar no coração dele e ele vai levar para casa dele. Talvez um sorriso, porque ele chega lá e recebe com um sorriso. Às vezes até com uma galinha. Legal. De animação, um café, todos os nossos times lá sorrindo. Então o cara, porra, peraí, cara. Por que no ambiente profissional é assim, na minha casa não pode ser? Aí a diferença tá na pessoa. Aí ela pode levar aquilo que ela teve como experiência dentro ali da Full para casa dele. Talvez a experiência da compra, que pode ser sensacional. Pode falar, ó, achei a empresa certa para resolver nossos problemas de reposição de peças. Ou pode ser assim, ó, eu não comprei porque tá fora do nosso orçamento. Mas o dia que tiver eu vou comprar lá. Porque o atendimento lá é fora de série. Sem contar que você está compartilhando informação, né? Você está compartilhando conteúdo, você está agregando valor na vida das pessoas e você está agregando valor para o mercado que por vezes é carente dessa informação. Exato. Então a ideia inicial é o nosso público consumir isso, mas com certeza vai atingir outros públicos porque aquilo que você falou é informação. Então se tem informação disponível e detalhe, gratuito, se as pessoas entenderem que eles podem consumir aquilo, que eles podem melhorar o convívio, o comportamento, a performance, os resultados deles, e tem hoje uma tela que dá isso gratuitamente, por que não? Sim, perfeito. Por que não? Que show. Que fera, que fera, que fera. Bom, eu vou deixar os telefones da Full na descrição do vídeo. Qual que é o arroba da Full? @autofullparts. @autofullparts. Auto de automóvel, full com 2 L's. Partes com TS, Auto Full Parts. Acompanhe, é uma baita dica para você, acompanhe. Você vai conhecer mais, você vai se divertir, você vai se distrair, você vai compartilhar com aquelas pessoas que você quer
dar um pouco de leveza no dia a dia e na vida delas. Bom, eu quero te agradecer, meu irmão. Obrigado. Obrigado. Fundo do meu coração porque você tá junto comigo nessa jornada. Obrigado por você ter aceitado o convite. Claro. E muito obrigado por você ter me cobrado da nossa agenda. Não, obrigado é sensacional. Eu acho assim, André, que quando você tem algo para contribuir, seja pouco ou não, contribua, cara. Show. Pode fazer a diferença. Talvez para você é pouco, mas no pro não outro... só pode, mas faz a diferença. Obrigado. É isso aí. Obrigado, sua esposa Karen, por ter acompanhado aqui. A Luiz fera do Luiz Miguel. Miguel, que está conosco. Oi. Opa, agora apareceu o Luiz Miguel lá. E eu quero agradecer a um dos nossos parceiros aqui nessa noite, apoiador, nosso escritório, Me Representa Vendas, é um apoiador desse programa. Eu quero agradecer também a Nicásio, Kit Amortecedor, por ter patrocinado esse programa. Quero agradecer a FT Car, porque também nos patrocinou com esse programa. E esse foi o Fala Águias Podcast. Fica atento que vão aparecer outras coisas. Ah, não esquece, se inscreva no canal, vai lá, meu, dá um joinha, faz um comentário, manda suas questões, a gente vai responder. E, pô, compartilha com aquela galera do mundo automotivo que tá precisando conhecer a Full Parts, tá precisando falar e ouvir um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre acreditar um pouco mais no nosso mercado e sobre avançar. Esse mercado precisa de pessoas que tenham atitude, ousadia e coragem, assim como meu amigo André Luiz com Z, porque com Z são os melhores. São os melhores. Obrigado, galera. Beijo, tchau. Valeu.